países latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Vamos ouvir aqui um trechinho da fala do presidente que se expressa nesse momento. Estreitar os laços com os países centro-americanos. Nossa integração é uma tarefa inadiável que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas. Por isso, é chegada a hora de enfrentar o debate sobre as regras do consenso. Mesmo que reconhecemos seu mérito de forjar convergência, é inegável que hoje ela tem gerado mais paralisia do que unidade, transformando-se em verdadeiro direito de veto. O presidente falou um pouco antes sobre a COP30, falando que a COP30 é de todos, não é só no Brasil. E, aliás, eu li uma reportagem, estava lendo uma reportagem de coisa que nós falamos aqui, que tem gente desistindo de vir para a COP por causa dos preços. Eu tinha dito aqui, tinha gente alugando casa com mais de 30 mil reais por dia. Por dia. O valor da diária para uma casa para 4 pessoas. O que é uma completa loucura diante da dificuldade de se encontrar espaço para hospedagem lá em Belém do Pará. Mas, falando da CELAC, Zaidan, é importante haver esse tipo, e no momento em que o Brasil tenta estender as relações, e principalmente as relações comerciais, com todos os parceiros possíveis. São mais de 30 países, mas profundamente divididos, né? Então, a CELAC acaba discutindo algumas questões importantes, como as tarifas do Trump, etc., mas, infelizmente, não será agora, lá em Honduras, em Tegucigalpa, que se produzirá um conceito de unidade entre os países latino-americanos. As veias continuam abertas, né? Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã a gente está de volta. Abraço, até. Abraço, Ronald, Bia. Até amanhã. Valeu. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Vamos até às 19h30 com muita informação, opinião e debate no programa de hoje. E você participa do Fala Galera. Guarani acerta em trazer um goleiro mais experiente para a disputa da Série C? Ou você acha que o clube deveria apostar e dar chances a Fred Conte e Emerson Júnior? Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito do Guarani, mas o Bugre contratou um goleiro de 31 anos. Você que é bugrino, opine. 97102-1493. E aí, você acha que seria importante dar chance para os goleiros que já estão
ou esse goleiro que está vindo vem para ser titular na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Então opine 97102-1493. 97102-1493. E o goleiro que está chegando é o Andrei Ventura, goleiro de 31 anos, ele que teve uma passagem marcante pelo Paysandu, disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, seguimos aqui com o Fala Galera desse dia 9, quarta-feira, 9 de abril de 2025. Você aprova a contratação do meio-atacante Bruno Xavier. Meio-atacante tem 28 anos, disputou a Série B de 2024 pelo Ituano e estava no Vitória durante o Campeonato Brasileiro. Presidente Marco Eberlin, ele confirmou esta contratação. Teve um evento de gestão esportiva promovido pela Federação Paulista de Futebol ontem no Estádio Majestoso. E o presidente atendeu a imprensa e confirmou a contratação do Bruno Xavier. Opine 97102-1493. 97102-1493. E hoje você vai concorrer a brindes aqui no programa. Um par de ingressos do Etno Wild, mais um boné exclusivo, o boné azul, com o distintivo da equipe da Rádio Bandeirantes, o logotipo da Rádio Bandeirantes. Para participar, basta você entrar no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um link. Clique nesse link, você vai entrar num formulário. E aí preencha o formulário, é fácil demais, né? Todo mundo consegue preencher com tranquilidade e aquele é o passaporte para você participar do sorteio. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É lá que tem esse link, onde vai direcionar você para o formulário. E durante o programa eu vou fazer o sorteio hoje, um par de ingressos para o Parque Aquático Etno Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você! Bandeirantes! Vamos às pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani contrata Andrei Ventura para o lugar de Gabriel Mesquita. Aos 31 anos, goleiro estava no Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e chega ao Bugre em definitivo com um contrato até o fim da Série C. Guarani acerta a contratação de Cristiano, atacante do São José. Jogador de 23 anos, chega por empréstimo ao Brinco de Ouro após disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Com Cristiano e Andrei, Bugre totaliza 7 reforços para a disputa da Série C. Elenco alviverde tem mais 3 dias de preparação antes da estreia contra o Maringá. Partida marcada para o próximo domingo no Brinco de Ouro, às 4 da tarde. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Goleiro revelado pelo Botafogo encaminha acordo com o Bugre. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Eberlin confirma contratação do meia atacante Bruno Xavier e diz que o elenco está fechado para a disputa da Série C. Marco Eberlin detalha a situação do centroavante Gé e revela propostas para Pedro Rocha e João Gabriel. Alberto Valentim enxerga a intertemporada da Ponte como positiva. Técnico da Ponte Preta diz o que a torcida pode esperar da Ponte durante a Série C.
Jean Dias ainda é dúvida para a partida contra o Figueirense, mas diz que está pronto para estrear caso a Macaca consiga a liberação. Jean Dias projeta disputa pela titularidade. Com compromissos mensais de R$1.200.000, Ponte tem a maior folha salarial da Série C. Botafogo da Paraíba, Náutico, Retrô e Tombense vem na sequência, todos com vencimentos somados acima de R$1 milhão. CBF autoriza preço mínimo de R$10 para a Série C do Campeonato Brasileiro. Conselho Técnico libera setor popular após pedido do presidente Marco Eberlin, que participou do evento. Eberlin confirma acerto com Bruno Xavier, meio atacante que disputou o Campeonato Baiano pelo Vitória. Jogador de 28 anos, disputou a Série B do ano passado pelo Ituano e também acumula passagens por Água Santa, Paraná, Ferroviária e Inter de Limeira. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Eberlin justifica, folha cara e cita acesso como prioridade. E tem as pautas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Ituano, pauta 1. Ituano anuncia a contratação de 5 finalistas da Série A2 do Campeonato Paulista. O quinteto é composto por destaques de Capivariano e Primavera, que subiram recentemente para a elite do Paulistão. Ao lateral esquerdo, Thiaguinho, e o centroavante Léo Passos vieram do Primavera. Já os volantes, Bruno Silva, Thiago Moraes, que é o Thiaguinho, e o artilheiro da Série A2, Vinícius Popó, chegaram do Capivariano, time campeão da Série A2. O atacante Enio, do Juventude, se manifestou pela primeira vez sobre polêmica envolvendo seu nome. Em nota publicada nas redes sociais, o jogador negou envolvimento em manipulação para beneficiar apostadores. Além da nota, a postagem de Enio conta com um vídeo em que o atleta reclama de ter sofrido uma falta que o árbitro Paulo Zanovelli não marcou. A partir disso, o atacante questionou e reclamou com a arbitragem, que lhe puniu com o amarelo. Por fim, o jogador afirma estar tomando as devidas ações para comprovar sua inocência. Pauta 3. ESPN suspende participação de 6 jornalistas após programa com crítica à CBF. A decisão se deu após a realização de um linha de passe, é o nome do programa, que discutiu as denúncias publicadas pela revista Piauí sobre a gestão de Edinaldo Rodrigues na CBF. A empresa suspendeu os jornalistas Dimas Copede, Jean Oddi, Paulo Calçade e Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner e William Tavares. São notas, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, que vai opinar aí sobre as enquetes do dia, se quiser, pode opinar também sobre as pautas do dia. 17h12 está no ar. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, FM 85,7 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante, seja assinante do canal. Não paga nada, é de graça e você concorre
presentes e ingressos quando tem jogo dos times de Campinas aqui na cidade. Então entre lá agora e faça a sua inscrição, é de graça. Esporte em Debate, mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som pro FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber. Aí, tá aí, Gil Kleber, hoje aí observando, né? Urubu servando o que é que está acontecendo no pedaço. E a direção geral é de Rodolfo Neves. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje, quarta-feira, e tá chegando o final de semana, hein? Fala Galera, Guarani acerta trazer um goleiro mais experiente para a disputa da Série C? Ou você acha que o clube deveria apostar e dar chances a Fred Conte e Emerson Júnior? Não, tá certo. Tem que contratar um goleiro experiente sim, e eu acho que o Andrei é um bom goleiro. Você aprova a contratação do meio-atacante Bruno Xavier? Meio-atacante de 28 anos que disputou a Série B de 2024 pelo Ituano, estava no Vitória durante o Campeonato Baiano. É um jogador aí do nível daqueles que... do nível dos bons jogadores da Ponte que já estão no elenco. A princípio, vai ser para composição de elenco. Posso estar até enganado, mas é bom jogador, tem um currículo até interessante. Batista. São 17h15, está no ar, Esporte em Debate. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte legal, em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de poupar, eu confio na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaú Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma, Gabriel Mesquita. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h20 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa noite, Batista. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. A Ponte é o seguinte, a Ponte tem que pensar que é 20 partidas, o cara não pode entrar de moleza não, começa sábado a pedreira, e nós temos time para nós subir, cara, esse time aí não tá ruim não, tem que mudar o sistema de jogo dentro de casa, mas esse time aí dá para subir, sim, eu acho que dá, não tem bicho papão aí na Série C não. Tá entendendo? Só que tem que entrar com vontade. Entrar com vontade e jogar jogo por jogo. Porque cada jogo é 3 pontos. Então tem que... A primeira fase tem que encarar como decisões esses jogos. E depois tem as oitavas, né? Que o nego deixa 8 times. E esses 8 times, aí já fica 8 para subir 4. Aí fica... Quer dizer, não fica fácil. Fica meio... Tá bom, Batista? Um abraço. Mário de Hortolândia, Batista. Um abraço pra você e para a equipe aí. Um abraço, muito obrigado. Vocês tratam jogadores do Capivariano e Primavera como craques. Cada pé de rato. Nenhum time grande atrás disso. Alexandre Croters. Abraço para você, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Em tempo de guerra, o urubu vira frango, né?
tiver bem assadinho e tal, com salzinho, vai bem. São os tempos atuais. Deu 2 chutes da bola, marcou 1 gol, conseguiu dominar sem tropeçar, já é craque. Então tá valendo. Isso aqui não é para esse programa. Vou deixar aqui, né? E aí vai lá pro Heitor Fredo. Ouvinte participando, mandando pra cá as suas mensagens. Diz aqui o Avelar Martins, de Hortolândia. O Guarani vai pra Série D. Avelar Martins, que é Ponte Pretano. Nada mais natural, né, o Avelar? Nelson Rodrigues, que foi dramaturgo já falecido, um escritor fantástico. Ele dizia e escrevia, né, no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, e ele dizia que não basta o time do torcedor vencer. O rival tem que perder para a felicidade ser completa. Então, se o time dele vencer e o rival não perder, aí a felicidade não é total e não é completa, dizia o Nelson Rodrigues. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Então, olha, o Avelar é Ponte Pretano, torce para a Ponte contra o Guarani, e o Bugrino torce a favor do Guarani e contra a Ponte. E é assim no Brasil inteiro, onde tem a rivalidade. E é assim também em outros países, onde tem a rivalidade. Acontece isso, né? Torcedor do Real Madrid torce contra o Barcelona e vice-versa. E assim vai com o Milan e a Internazionale de Milão. Enfim, pelo mundo afora, a rivalidade é absolutamente igual. 17h24 em Campinas. E eu tenho um recado para você do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Rodízio de pizza da melhor qualidade. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopp, diferentes tipos de suco e drinks. Tem bom atendimento, viu? O ambiente é agradável, o espaço é climatizado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial. Sim, desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp 97410 6068. Vou repetir, 97410 6068. Confira, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, no centro de Campinas. Ali bem próximo da Avenida Moraes Salles, bem próximo também da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 17h26, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre nesta semana final de preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo domingo, 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa contra o Maringá.
E já tem substituição, hein? Já tem alteração no elenco bugrino. Sai o goleiro Gabriel Mesquita, aceitou a proposta do Paysandu, disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, e chega o Andrei Ventura. Ele que tem 31 anos, estava no Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. Chega em definitivo o contrato válido até o final da Série C. É um jogador, um goleiro experiente, né, que chega aí para ocupar a vaga do Gabriel Mesquita e entrar na briga pela titularidade no gol bugrino. Além deles, o Guarani acertou também a contratação do Cristiano, atacante do São José. Tem 23 anos, disputou a última edição do Campeonato Paulista da Série 2. Ele chega por empréstimo ao Brinco de Ouro. Termina na sexta-feira, ou seja, também conhecida como depois de amanhã, o prazo da chamada janela de exceção para jogadores que estavam disputando os campeonatos estaduais. Com as chegadas do Cristiano e também do Andrei, são 7 reforços contratados pelo Guarani para a disputa da Série C. Então aí 7 nomes novos com relação ao time do Campeonato Paulista. Talvez tenhamos mais pelo menos 2 contratações até a sexta-feira. Essa é a expectativa. Agora a posição mais carente seria um atacante de beirada, atendendo a um pedido do técnico Maurício Souza. 4 dias de preparação antes da estreia contra o Maringá. Últimos detalhes sendo acertados. É o time do Guarani que vai voltar a campo no próximo domingo para começar a sua caminhada dentro desta Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre aqui no Sport em Debate. São 17h29 em Campinas. Emerson Canadá Veículos. Olha, sabe aquele carro que você está aí procurando, que tem sonhado com ele? Um veículo bonitão, seminovo, muito bem cuidado. Então, você vai encontrar com garantia comprovada e o preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas. E é o seguinte, além de ter lá no estoque, que é um estoque realmente extraordinário, se você não achar no estoque o carro que você está querendo, o Emerson busca esse carro para você. Ele tem contato com as mais importantes concessionárias do país. Então, se você chegar lá, não achar o carro que você está procurando no estoque, passe as características para o Emerson e ele vai buscar esse carro para você. É o seminovo dos seus sonhos. A Emerson Canadá Veículos tem um negócio certo para você, nas condições ideais para o pagamento. Então vai lá pessoalmente para conferir. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105 no Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo telefone 19, que é o código de área, e o número 3278-4461. Anotou? Então anote, porque eu vou repetir agora. 19 é o código de área e o número 3278-4461. Acesse para saber mais emersoncanadaveículos.com.br. Bandeirantes. Ô, CH, nós demos hoje na tela da Band a contratação de um novo goleiro. Saiu Gabriel Mesquita, foi para o Paysandu e o Guarani estava no mercado para contratar um goleiro. E hoje passamos essa informação na tela da Band. O Guarani contratou um goleiro experiente para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Então já tem o Fred Conte, que é quem vai jogar. Domingo tem o Emerson Júnior
e agora chega Andrei Ventura. E aí, o que você acha? 31 anos do Andrei Ventura, CH. Bom, antes de falar do Guarani e do Andrei, eu quero informar que segundo tempo de jogo, quartas de final da Champions League, em Barcelona, o Barcelona está fazendo 3-0 no Borussia Dortmund da Alemanha. E em Paris, o Paris Saint-Germain está batendo o Aston Villa 2-1. Nós temos aí aproximadamente 25 minutos, 23, 24, 25 minutos do segundo tempo. Barcelona 3, Borussia 0, Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1, quartas de final, Champions, jogos de ida. Ô Batista, eu pesquisei sobre o goleiro, eu não me lembrava dele assim de bate-pronto, mas pela pesquisa me lembrei. É um goleiro experiente, né? Ele passou uma boa parte da carreira dele com sucesso no Botafogo do Rio, estava na Desportiva, né? Lá do Espírito Santo. É um jogador que esteve no Sampaio Corrêa em mais do que uma temporada, também jogando bem. Enfim, ele tem aí um currículo que credencia. O problema é, se é que é problema, não é? Ele estava jogando agora, mas na temporada 24 e 23 ele não fez tantos jogos assim. Isso significa uma série de coisas, inclusive ficar no banco de reservas. Mas quando ele esteve no Botafogo do Rio, eu me lembro bem dele e realmente é um goleiro que chega credenciado. Ele é mais, segundo o Gleger Zorzin, ele é mais goleiro que o Gabriel Mesquita. Agora depende de uma série de fatores, né? Adaptação, a gente já conhece, mas ele é um cara experiente. Portanto, gostei da contratação, Batista. Beleza, portanto, aí contratado o goleiro. Agora, você acha, CH, pela sua experiência de tantos anos trabalhando nesse negócio, você acha que ele chega para ser... nem tô falando nesse jogo de domingo, às 4 da tarde. Não é isso. Esse aí tá definido que vai ser o Fred Conte. Mas eu tô dizendo na sequência da competição, que depois vai ter uma semana inteira até o próximo jogo. Você acha que ele será o titular ou chega para compor aí, né? E o Fred Conte vai seguir como titular? Batista, ele tem... O Fred Conte, eu vou começar pelo Fred, ele tem que levar essa oportunidade no final de semana como uma grande final de campeonato para ele, pessoalmente, como profissional. Ele é bom goleiro. Evidentemente que o Andrei chega para ser titular, a gente sabe disso, né? Mas olha a oportunidade que o Fred tem para colocar um ponto de interrogação na cabeça do Maurício Souza. Tá recebendo de presente, o jogo é em casa. Então, se ele for bem, ele vai colocar dúvida, não é? E também vai dar um recado para todo mundo. Olha, eu estou aqui, viu? Tenho personalidade, tenho qualidade técnica, tenho meu valor e tá aí. Tô mostrando dentro do campo, na prática, que vocês podem confiar em mim. Tá todo mundo muito preocupado, inclusive eu. Agora, com certeza o goleiro contratado tá chegando para ser titular. Isso na parte, né, antes de rolar a bola. Vou repetir. Se o Fred Conte fizer uma grande partida no final de semana, né, bom para ele e bom para todos, né? Porque aí você fica com duas opções. Mas o Andrei chega para ser titular, Batista. Mas não para o jogo do final de semana, tá? É, exatamente. Quem vai jogar é o Fred Conte. Sim, final de semana, Fred Conte será o titular. E também, né, agora há pouco o Catarino falou sobre a contratação de mais um beirada, mas acredito que o ciclo de contratações deve estar encerrado, porque o Cristiano é jogador de beirada. O Guarani não anunciou, mas nós demos essa informação aqui ontem, que o Guarani tinha contratado esse atleta. Então, com o goleiro e com o Cristiano, você acredita que a janela extra encerra nesta sexta-feira, depois de amanhã, né? Hoje é 9h11, a janela estará encerrada. Não dá tempo mais de chegar ninguém, CH. Difícil.
No meu julgamento, Batista, pelo que eu conheço dos jogadores, o Guarani contratou em todas as posições, menos onde mais precisava, no meio campo. O campeonato, as partidas, o tempo de treinamento eu posso mudar de opinião. Se eu perceber com o Natan, com o Anderson Leite e Baianinho, que o time tem um outro elan no meio campo. É questão conceitual. Para mim, para esse amigo de vocês, o meio campo é a parte mais importante de um time de futebol. E o Guarani apresentou no Campeonato Paulista, nitidamente, um problema grave no setor. E no setor o Guarani se reforçou, entre aspas, pouco, na minha avaliação. Agora, tem um tempo aí que o time não teve no Campeonato Paulista para treinar. Isso faz diferença? Faz. Nas mãos de um treinador com a capacidade do Maurício, faz. Agora, resta saber se os jogadores vão ter personalidade para entender o que é jogar no Guarani Futebol Clube. Aí também está inserido a qualidade técnica individual de um jogador de futebol, a personalidade. Então vamos ver. Torço pelo Baianinho, pelo Anderson Leite, que é um grande profissional, mas é um segundo volante. Não é meia de articulação, como ele jogou praticamente o Campeonato Paulista todo. Aos poucos o Maurício vai ajeitar. Eu esperava mais no meio campo. Agora, nas outras posições, Batista, é o que o mercado apresenta, que o Guarani pode contratar, e a gente espera, sinceramente, que o time dentro do campo faça valer a sua tradição e vença as partidas e volte para a Série B. Os elencos ainda estão sendo fechados dos times que vão disputar aí a Série C. Mas o Guarani terá um time, o elenco mais jovem da Série C. Então vamos ver o que é que pode acontecer, né? Claro que pode dar liga, por que não? Mas o time, por exemplo, Volta Redonda, que foi campeão ano passado, Volta Redonda tinha média de 32 anos. Média de 32 anos. E o time mais jovem da competição era o Atlético, com média de idade de 25 anos. Então, pode dar liga. O Atlético, né, com média de idade de 25, conseguiu o acesso. Os dois outros que subiram tinham média aí entre 28 e 29 anos. Mas o que foi campeão foi com média de 32. E o que subiu com menor média de idade foi o Atlético com 25. Então pode dar liga, claro, e tomara que realmente dê, porque o objetivo não pode ser outro que não o acesso. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. Fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h41, ouvinte no ar. Oi, Batista, Adelino. Se ele for um bom goleiro mesmo, põe ele, né, pra dar o serviço, né? Agora, se ele e o outro põe pra reserva, né? Um abraço. É o Adelino do Parque Itacaral. E fala pro Tigrão que eu quero falar com ele. O Tigrão deve estar ouvindo e aí ele vai entrar em contato com você, tá bom?
vou passar o seu telefone celular para o Tigrão. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, se o Tigrão estiver por aí mais tarde, é a Dilson do Botafogo. Ô Batista, o conceito de reforço não seria um jogador que viria para entrar no time, para reforçar o time titular, né? Porque isso daí que o Guarani está trazendo, nada disso é reforço. Talvez esse goleiro seja um reforço, porque certamente ele é melhor do que o Gabriel Mesquita. Mas os outros jogadores que vêm, não se sabe se joga, se não joga, tal, eles não vêm para assumir titularidade. Então eles não são reforços, porque eles não vão entrar no lugar daqueles que estiveram aí durante o Campeonato Paulista. Eu só considero reforço aqueles que vão entrar e substituir jogadores que jogaram no Campeonato Paulista. Entendeu? Eu acho que o termo reforço tá errado. Assim, são jogadores que vêm para amontoar no elenco. É isso que o Pastano tá fazendo. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson, muito obrigado. É o mesmo caso, né? Agora há pouco aí um ouvinte falou dos craques do Primavera e também do Capivariano. É a mesma história. Então se condicionou a chamar de reforço jogadores que estão chegando. Mas reforço mesmo, você está com a razão. Se fosse um jogador de mais nomeada, um jogador com mais traquejo, com mais qualidade técnica, né, CH? O ouvinte está certo, Batista. Um abraço para ele, é conceito perfeito, não é? Existem, mas aí eu vou fazer uma defesa do Guarani que tem um conceito diante da realidade no momento. E qual é a realidade? A realidade é um treinador que gosta de trabalhar com jovens, um time que hoje tem uma via de mão dupla para a revelação de jogadores, quer dizer, jogador do sub-20 daqui a pouco tem todo o espaço possível com o técnico que comanda o time principal. E o conceito do homem que contrata também é contratação de jogadores mais novos, para que o Guarani possa fazer também dinheiro nesse entra e sai de jogadores. Evidentemente que eu tomo muito cuidado com isso. Para chamar de reforço é difícil, porque eu também tenho esse conceito. Jogador, para ser chamado de reforço, ele tem que ser melhor do que aqueles que estão aí. Como a maioria dos jogadores, se não quase todos, são desconhecidos ou pouco conhecidos, a gente vai ter que esperar. De repente, esses que estão desconhecidos sendo contratados, eles se surpreendam e arrebentem. A gente tem que esperar. Fazer um juízo antecipado, eu estou preocupado. Mas eu não posso fazer um julgamento daquilo que eu não vi jogar ainda, que eu não assisti. Eu vou esperar um pouquinho, 3 rodadinhas aí, já dá pra gente ter uma ideia qual a qualidade técnica do time do Guarani da Ponte. Boa tarde, Batista e toda a equipe. Gostaria de saber se já tem alguma posição sobre a transmissão da Série C. Ou se a Band não for transmitir, quem vai fazer as transmissões? Gustavo Donegá, Vila Georgina, Campinas. Eu também estou querendo saber, viu, Donegá? Não tem ainda a definição. A Band está na parada, mas a CBF ainda não assinou nenhum contrato. É por isso que ainda não foi anunciado pela própria CBF quem é que vai transmitir os jogos aí da Série C, tá bom? Assim que definir, pode ter certeza que nós vamos comunicar aqui na Rádio Bandeirantes e também lá na TV, no programa Os Donos da Bola. Acredito que isso deve se resolver entre hoje e amanhã, até porque também não tem mais o que esperar, né? Tá todo mundo esperando o que é que vai acontecer. Porque o campeonato já começa ali, ó. Já tô vendo aqui
e nem preciso de óculos para ver. Ah lá, já estou vendo ali a estrada, o começo da estrada da Série C do Campeonato Brasileiro. É dia 12, a Ponte enfrenta o Figueirense lá em Santa Catarina. E claro que as emissoras de rádio também estão nessa expectativa, porque se não tiver uma emissora transmitindo, aí arrebenta com o orçamento de todo mundo, né? Quer dizer, nem tem orçamento para isso. Então, tá todo mundo de campana. Não é só você não, hein? Eu sei que você tá ansioso, você tá aflito, mas todos nós estamos no mesmo barco. Olha, falei agora há pouco sobre a média de idade do Guarani, que é o time mais jovem da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu tenho um esboço, claro que isso deve mudar, né? Porque até na sexta-feira os times ainda podem inscrever jogadores para a disputa da Série C. Mas o time com maior média de idade é o São Bernardo, 31 anos. Aí tem o Itabaiana, 28,81, Ponte Preta, 28,64, Retrô, com 28,44, Ipiranga, 27,53, Caxias, 27,38, Confiança, 27,29, Botafogo da Paraíba, 27,13, ABC de Natal, 26,99, Náutico, 26,86, CSA, 26,57, Ituano, 26, Figueirense, 25,83, Tombense, 25,83, Floresta, 25,45, Anápolis, 25,44, Brusque, 25,41, Maringá, 25,18, Londrina, 24,09 e Guarani com 24,08. Então, Guarani é o time mais jovem até agora. Claro que aqui não estão os dois últimos contratados, o Cristiano e também o goleiro que acabou de ser contratado. Aliás, o Guarani ainda não anunciou nenhum e nem outro. Então a média do Guarani deve subir um pouquinho, mas os demais times também devem inscrever aí novos jogadores e, consequentemente, deve alterar essa média. De qualquer maneira, o Guarani continuará sendo aí um dos mais jovens a disputar a Série C em 2025. 17h50, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade
qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai. Segunda rodada, fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 9h30 da noite no estádio Allianz Parque. O provável Palmeiras e o Everton, Bruno Fux, Micael ou Murilo e Gustavo Gomes, Lucas Evangelista, Richard Rios ou Emiliano Martínez, Rafael Veiga e Piquerez, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, a equipe do técnico português Abel Ferreira. O Cerro Porteño, Gatito Fernandes no gol, Benítez, Velasquez, Morel e Matias Pérez, Guilhermo Benítez, Pires da Mota, Gaston Jimenez e Carrizo, Gabriel Aguayo e Jonathan Torres, a equipe do técnico Diego Martínez, o argentino. Apita o jogo colombiano Andrés Rojas. 9h30 da noite, a bola rola. Duelo de dois times que venceram na estreia. Tem Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17h55 em Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. Você é quem escolhe. E tem o levíssimo Seara feito 100% de lombo suíno, saboroso como o presunto e leve como o peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança,
na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Campo Grande. E se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa, bem na divisa ali com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. Quartas de final, Liga dos Campeões, os 2 jogos que estavam em andamento terminaram. O Barcelona fez 4-0 para cima do Borussia Dortmund. E o Paris Saint-Germain venceu o Aston Villa 3-1. Lembrando que ontem o Bayern de Munique perdeu em casa para a Inter de Milão 2-1 e o Arsenal colocou 3-0 para cima do Real Madrid. Semana que vem tem mais, não é? Que são os jogos de volta da Champions League, Batista. Olha que beleza, hein? Saindo gols em profusão. O que é que aconteceu, hein? Os técnicos soltaram os times. Não há retranca. Ontem e hoje, gols em profusão em CH. O Paris Saint-Germain e o Barcelona e o Arsenal, entre esses 8 times, são os times postulantes, na minha modesta opinião, ao título. O Arsenal meteu 3-0, podia ter metido muito mais. Até os jogadores do Real Madrid acabaram, Bellingham acabou a partida, ele falou, olha, 3 ficou barato pra gente. Eu tô assistindo agora o jogo do Barcelona, porque eu estava em loco assistindo o jogo do Paris Saint-Germain, que bateu o Aston Villa 3-1, e o Paris Saint-Germain tá voando. E não tem estrela lá não, viu, Batista? Não tem Mbappé mais, não tem Messi, não tem Neymar. Tem um time do Luiz Henrique, espanhol, que é um bom treinador, não é? Fazendo com que esse time jogue o fino da bola. O Barcelona está jogando uma bola redonda também, e o Arsenal da Inglaterra, do Arteta, está jogando uma bola redondíssima também. Eu acho que a final vai ser Arsenal e Barcelona, mas vamos aguardar. Se os técnicos fizessem um acordo, olha, vamos jogar para vencer, aí o campeonato ia melhorar, né? Tanto Série A, B, C, qualquer divisão. Acontece que não tem como fazer isso. Isso aí é uma utopia, por causa do medo. O medo, a frase do Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de ganhar. E todo mundo fica com medo. E aí, se abrir o time e tomar uma goleada, do jeito que acontece aqui no Brasil, tomou uma goleada, o treinador já é imediatamente demitido. Então o que ele faz? Dá um jeito aí de dar uma amarrada no jogo para ver se arranca um empatinho. E aí, quando for possível, aí ele vence uma partida aqui, uma outra ali. Não há essa convenção de jogar para frente no sentido do gol. E aí, cada partida é um sacrilégio, é o rascunho do mapa do inferno. Mas tem um detalhe, né? Nesse nível de competição, esses times são verdadeiras seleções mundiais. É fácil jogar para frente, né? Eu quero ver jogar para frente com o elenco que o Paulista de Jundiaí tem. Então, você tem que trabalhar. Eu não estou defendendo, não. Eu concordo com você. Ponto. Só que cada um tem ali as suas armas, né? E vamos combinar. Né? O futebol de Campinas está paupérrimo em armas. Ô Batista, você sabe que já saiu a arbitragem do final de semana para os jogos dos times de Campinas. Sabia, Batista? Manda bala! Apita Figueirense e Ponte Preta. Tarciso Pinheiro Caetano, do Rio de Janeiro. Não conheço. Também não. Gustavo Mota Correia, Thaís Marcos Fonseca e o quarto árbitro Franciel de Santa Catarina. O trio é do Rio de Janeiro. Apita Guarani Maringá. Paulo Henrique Schlesing Volkoff. Não me peça para repetir porque eu vou me enrolar. Ele é do Mato Grosso do Sul. Você mordeu a língua, ô CH? A hora que não você mordei, falou aí parece mas que...
Quase, Batista, quase. Não me peça para repetir, por gentileza, que aí eu vou morder a língua. Não conheço. Então, não, também não. Não tenho a mínima ideia de quem seja, vou até pesquisar. Guarani e Maringá, então o trio é do Mato Grosso do Sul. E o quarto árbitro é de São Paulo. Esse eu conheço, o Fagson Júnior do Santos Silva, mas nós não teremos VAR. Nem em uma partida, nem a outra. Batista. O presidente Edinaldo Rodrigues, né, disse que vai investir 100 milhões para a disputa da Série C. Investimento de 100 milhões. Não daria para investir um pouquinho mais e colocar o VAR no campeonato inteiro? São 19 rodadas na primeira fase e depois 2 grupos com mais jogos de ida e volta, mais 6 jogos para cada time, né? Na segunda fase de cada grupo. Então, quem está investindo 100 milhões, né? Coloca mais um pouquinho aí, coloca o VAR na competição inteira. Mas não, só vai ter o VAR a partir da segunda fase. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. E vamos rapidamente aqui para o Fala Galera de hoje. Guarani acerta em trazer um goleiro mais experiente para a disputa da Série C? Ou você acha que o clube deveria apostar e dar chances a Fred Conte e Emerson Júnior, jovens arqueiros bugrinos? Olha, eu acho que são as duas coisas. Acerta em trazer um arqueiro mais experiente. Agora, o fato do nego ser rodado, de ter mais de 30 anos, qualquer atleta que seja, 31 para goleiro é uma idade muito boa, não quer dizer que ele seja a solução de todos os problemas. Tem velho bom e velho ruim, né? Então, quando você pega com 45 anos o Fábio, lá no Fluminense, é velho bom. E às vezes você pega um goleiro aí de 36 que foi frangueiro desde os 18. Faz 18 anos que ele come frango e o colesterol dele não sobe. Entendeu? Então, a idade, a experiência é sempre muito bem-vinda. Então, eu acho que o Guarani acerta de trazer um goleiro mais experiente, como nós sugeríamos aqui desde a saída do Gabriel Mesquita, e deve colocar o cara no momento em que ele estiver ambientado, aclimatado, em forma, e já tiver participado dos treinamentos. Acho que não consegue estrear domingo, tenho essa impressão, mas ele vem de um estado cujo futebol é bastante incipiente, que é o Espírito Santo. Como é que ele está? Isso quer dizer alguma coisa? Não. De repente vem aí e entra para a história do Guarani. Então acerta sim, objetivamente falando, em trazer um goleiro mais experiente. Agora, o cara tem que dar conta do recado, por isso que eu disse, as duas coisas. Se ele vier e não for bem, não adianta ir atrás de outro. Aí prestigia o Fred, que já vai estar um pouquinho mais amadurecido, está no grupo, Fred Conte. Ou mesmo o Bruno, né? São 2 garotos. Mas eu acho que para começar o campeonato, tem aí um goleiro, né, com rodagem, e a gente pedia isso. Então o Guarani acerta sim, mas sem com isso deixar de olhar com muito carinho. Primeiro, para os meninos que estão pedindo passagem, especialmente o Fred Conte. E segundo, avaliar com bastante rigor as atuações do arqueiro que está chegando. Por quê? Porque, obviamente, ele terá que ser muito bem avaliado, que tem um cara indo bem, que treinou bem, que vem treinando bem, que está pedindo passagem, que já está no clube. Então, acerta em começar com o mais rodado. Mas não deixe a idade escalar, e sim a condição técnica. Você aprova a contratação... Ô, Tigrão. Oi? Antes de você entrar no... Fala, galera da Ponte. Antes de você entrar no que foi programado pela nossa produção... Agora eu já entrei. Não, antes de você entrar, propriamente dito, eu gostaria de colocar aqui um áudio e depois eu vou explicar por que eu te interrompi. Olha aqui, presidente Marco Eberlin falando da contratação de Bruno Xavier. Trouxemos o Toró, assinamos o contrato do Toró no dia de hoje.
Bruno Xavier, né, que estava contratado desde o começo do ano. Mas como ele tinha um pré-contrato com a equipe do Paraná Clube, ele precisou primeiro disputar o estadual lá para depois vir para cá. Tá vendo? O presidente ontem teve um evento muito importante no estádio Moisés Lucarelli, um evento que foi realizado pela Federação Paulista de Futebol sobre gestão. O pessoal ficou no estádio durante o dia inteiro e foi aberta uma sessão de participação da imprensa. E o técnico, aliás, o presidente Mark Eberlin respondeu a várias perguntas. E no meio das perguntas, ele encaixou o nome do Bruno Xavier. Então a imprensa, de maneira geral, entendeu que o Bruno Xavier tinha sido contratado pela Ponte. Mas chamou a atenção que ele diz que o jogador estava contratado desde o início do ano e teve que fazer o estadual pelo Paraná. Então, sabe aquela vinheta, uma vinheta, podemos chamar de vinheta, né? Mas aquela frase utilizada pelo Faustão, errou! O presidente Mark Eberlin, ele cometeu um erro. Ele estava falando de um outro jogador, Diego Tavares. Diego Tavares, sim, tinha contrato, tinha um acordo, estava palavrado com a Ponte, mas teve que disputar o estadual pelo Paraná. E só depois pôde se apresentar no estádio Moisés Lucarelli. Então ele trocou o nome Diego Tavares por Bruno Xavier. E entregou a contratação. Não contratou. A Ponte tentou a contratação do Bruno Xavier e o Bruno Xavier não quis vir para a Ponte Preta. Ou seja, o jogador Bruno Xavier entrou nessa parada por um lapso, por um... Como é que a gente fala, né? Um erro. Ato falho. Ato falho. Beleza, Tigrão? Então o presidente talvez estava no momento pensando no Bruno Xavier, que a Ponte tentou contratar e não conseguiu. Mas estava falando do Diego Tavares. Então é por isso que eu estou explicando, né? Que a produção colocou corretamente, mas agora há pouco nós fizemos essa identificação e a checagem. A Ponte não contratou o Bruno Xavier, Tigrão. E eu lamento profundamente, porque você se lembra que nós transmitimos vários e vários jogos do Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, e em que pese o rebaixamento, o Bruno Xavier foi o melhor jogador do Ituano, marcando vários gols, um jogador eclético, veloz, sabe enfrentar goleiro, um jogador que faz gols, né? Veloz, não é pivô, um jogador de beirada, mas que pisa muito bem na área, que tem faro de gol. Então eu lamento, eu estava aqui preparado para fazer um imenso elogio da contratação do Bruno Xavier. Por aquilo que vimos várias vezes. Não foi, vi 30 minutos e gostei, não, vários jogos inteiros. E ele, para mim, foi o melhor jogador do Ituano na Série B do ano passado. Então, caiu o Fala Galera da Ponte, você retira o que a produção produziu e eu retiro o que eu ia falar. Batista. Você não retira porque você não falou, né? Então, não tem como retirar aquilo que não foi colocado. Então eu vou trocar o retiro por eu cancelo o comentário que eu tinha articulado para fazer, eu não veiculo. É a viúva porcina, não é isso? A que foi sem nunca ter sido. Conhece a viúva porcina ou não? Porque o Roque Santeiro estava vivo. Então ela era viúva de marido vivo. Era. E o Zinho Malta aproveitou a oportunidade que ela estava viúva e sentou a porrada. Mas depois o Roque Santeiro voltou. E aí virou o caos instalado naquela novela histórica do ano de 1985, né?
É aquele cara, é aquele cara que voltou sem nunca ter ido. Bom, vamos então falar da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo nesta temporada no próximo sábado, 4 da tarde, jogo contra o Figueirense no Orlando Scarpelli em Florianópolis, primeira rodada deste Campeonato Brasileiro da Série C. Um dos principais reforços aguardados para a Série C já está há algum tempo no elenco da Ponte Preta, né? Trata-se do atacante Gé. Sofreu uma contusão no ano passado, passou por cirurgia e ainda não entrou em campo em 2025. O presidente da Ponte Preta detalha a situação do Gé e também revela que recebeu propostas pelo goleiro Pedro Rocha e também pelo lateral da base, o João Gabriel. Por isso que ele é bom. O fato de dividir opiniões é sempre bom. Eu acredito que se o Gé não tivesse machucado, a Ponte não tinha caído para a Série C. O Gé, acreditamos nós, pelas conversas com os médicos, com o médico que fez a cirurgia nele, que talvez para a segunda ou terceira rodada ele já esteja pronto. Mas isso ainda não é certeza, mas vai disputar a Série C. O Gé é um jogador que sai daqui vendido, e tem que ser bem vendido, até porque a Ponte não tem a totalidade dos direitos econômicos do Gé. Então, a ideia, nós tivemos procura aí pelo Pedrão, procura forte de 3 clubes para emprestar o Pedrão, um bom valor, e a Ponte Preta rejeitou, Juventude, Grêmio... Inter, né? Não, tinha mais um clube que procurou. Nós chegamos a receber a proposta de 350 mil no valor de empréstimo até o final. E nós seguramos o Pedrão. Só sai vendido. Nós tivemos várias sondagens para o menino João Gabriel. Tá? Também só sai vendido. A ideia, estamos nadando em dinheiro? Não. Precisamos de dinheiro esse ano? Precisamos, mas nós precisamos voltar para a Série C, para a Série B. Quem também falou na Ponte Preta nesta quarta-feira, Batista, foi o técnico da Ponte, o Alberto Valentim. Ele analisou esta intertemporada, né? Esse tempo aí, 40 dias entre o término do Campeonato Paulista e o início da Série C do Campeonato Brasileiro. O Alberto Valentim vê como positiva essa intertemporada realizada pela Ponte e a preparação para a disputa da Série C. Eu vejo pelo lado positivo, é óbvio que você perde, a gente perde o jogo oficial, né? O jogo que realmente está valendo. Mas valeu para nós potencializarmos algumas coisas que nós não tivemos condições de treinar no Paulista, pelo fato de termos tido jogos a cada 3 dias. Tem que servir de uma base mais forte essa intertemporada nossa, né, de ajustes que estão sendo feitos no dia a dia. Acredito que vai ser, num médio longo, um lado muito positivo essa parada de preparação que nós tivemos. A Ponte fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, né? Mesmo não tendo conseguido a classificação à próxima fase, mas está dentro daquela incógnita, né? Vai repetir o mesmo desempenho na Série C? Vai fazer também uma campanha digna de briga pelo acesso? O Alberto Valentim diz ao torcedor ponte-pretano o que ele, torcedor, pode esperar do time na competição. O torcedor pode esperar, e o que a gente tem trabalhado muito aqui, é que nós falamos muito de uma reconstrução da Ponte Preta, de uma identidade muito forte daquilo que a camisa representa e nos pede, de um time muito equilibrado, de um time muito organizado, de um time fazendo, sim, como você falou, a fase defensiva muito forte, duelos importantíssimos individuais e coletivos, e é lógico equilibrando também com a nossa fase ofensiva, né? Independente do desenho tático, se são 3, se é linha de 3, se é linha de 4, nós fazemos um jogo de muita agressividade, porque o campeonato vai pedir isso, a camisa pede isso, e nós temos jogadores com características para tal. Por fim, vamos ouvir o Jean Dias, atacante que também foi bem, né? No Campeonato Paulista, o Jean Dias ainda é dúvida para a estreia contra a equipe do Figueirense, porque ele foi expulso contra o Concórdia, lá na partida da Copa do Brasil, onde a Ponte foi eliminada. Como não foi julgado, há uma dúvida se esta suspensão automática tem que ser cumprida já agora na Série C, ou tem que ser aguardado o julgamento. Mas independente se vai jogar ou não, o Jean Dias fala sobre a participação da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. A diretoria está tratando da melhor forma possível, estamos aguardando aí o retorno aí da federação para saber qual o posicionamento, né? E eu estou na torcida esperando que eu possa jogar.
Claro que o Jean Dias quer jogar, né, Batista? Até porque a concorrência ali no ataque Ponte Pretano tende a ser acirrada. Jogadores chegando, o Gé tá voltando, ou seja, são poucas vagas para muitas opções. Uma boa dor de cabeça para o técnico Alberto Valentim. Jean Dias fala exatamente sobre esta briga pela titularidade no ataque da Ponte Preta. Cara, é uma briga muito boa, né? Jogadores de muita qualidade, mas o que eu sempre costumo dizer é que a gente comprou a ideia do treinador, né? Então, se deu certo no Paulistão, a gente também espera que possa dar certo na Série C, mas é entendendo que se a gente comprar a ideia e continuar comprando a ideia, a gente vai conquistar os objetivos. Jean Dias, o que o torcedor da Ponte espera de você e dos demais atletas é entrega, é disposição para levar a Ponte Preta de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. As informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate. 18h18. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. É realmente ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Participe do sorteio de hoje. Tem um par de ingresso do Parque Aquático Etno Wild, mais um boné exclusivo, um boné com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Esse aqui, ó, que está aparecendo atrás de mim, para quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É lá no canal de vídeos que tem um link. Você vai entrar no link, ele está posicionado ali onde tem o chat, onde o pessoal fica ali colocando comentários. Clique no link, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário, pronto. Você já estará concorrendo. A qualquer momento eu vou sortear um par de ingressos para o Etno Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Você tem 3 dias, você ganhador, né? Você que for sorteado, tem 3 dias úteis para retirar os presentes. Caso você não possa vir buscar pessoalmente, então eu peço, por favor, para você não participar, porque senão você pode ganhar e não vindo buscar, não podemos entregar o presente para um representante. Tem que ser o próprio ganhador para comparecer aqui na recepção da Band, aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2297. 2.977, é isso? 2.799. 2.799 é o endereço aqui da Band. Deu um branco total agora, mas é saída para Valinhos, não tem como errar. Você, exato, você vindo aqui para Valinhos, aqui logo no topo tem um monte de antenas.
E antes dessas antenas, tem o prédio aqui da Bandeirantes. Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Então você tem que vir pessoalmente para retirar os prêmios. Se não puder vir, por favor, não participe, assim você dá a oportunidade para que o ganhador compareça para retirar aqui na portaria da Band. Bom, vamos falar aí da Ponte Preta, 18 horas e 22 minutos. Eu começo com você, Tigrão. E aí, o que você achou aí das entrevistas? Presidente Eberlin e também o técnico Alberto Valentim falando conosco. Achei boas. O Alberto está deixando claro aí que está otimista, que a intertemporada está sendo agora já no finalzinho muito produtiva, né? A Ponte faz mais 2 treinos, né? Amanhã e sexta leve e já viaja para jogar, ou viaja amanhã mesmo, acho que treina amanhã e já viaja. Bom, não tenho a programação aqui. Então praticamente está encerrada a intertemporada, independente da plataforma que ele vai utilizar. Me pareceu bastante otimista e torçamos realmente para que tudo saia a contento, que a Ponte consiga uma boa estreia. Uma pena que o Gé não vai ter condições, o presidente já falou. Então 2 boas entrevistas. E o Jean Dias mais curtinho, olha, aí não é com ele, é com o departamento jurídico e com a diretoria. Seria muito bom que a Ponte pudesse contar com ele na estreia. Um jogador que foi muito bem no Campeonato Paulista, que encaixou bem, que sabe fazer gols, que dá boas assistências, foi muito bem. Então vai fazer muita falta o Jean Dias, que é um cara de beirada, mas que faz gols, né? Isso é o mais importante, não é só correria. Sobrou, ele bota pra dentro, fez gol de cabeça, por exemplo, contra o Santos, naquela partida da Ponte de estreia no Campeonato Paulista. Então, ele foi curtinho, não tá comigo mais a bola. Espero que dê certo, quero jogar, mas está esperando um pronunciamento aí da CBF e do próprio Departamento Jurídico da Ponte. E quanto àquilo que disse o Marco Eberlin, né, conta muito com o Gé, as questões aí envolvendo o Pedrão e o João Gabriel. A Ponte quer negociar, se for para negociar, quer em definitivo, mas conta com os jogadores e por empréstimo não. Acho que está correto. Empresta, não usa o jogador, o dinheiro que entra é muito pequeno, de repente vai para um clube aí de maior expressão e nem joga, não se valoriza e não fica à disposição do clube e às vezes por um dinheiro muito curto, muito pequeno. Gostei das entrevistas, rápidas, objetivas e bastante elucidativas, Batista. E para você, CH, a opinião também sobre os que falaram nessa reportagem do Vladimir Catarino. Bom, a gente não sabe se a Ponte vai utilizar ou não o Jean Dias no jogo de estreia. Eu não usaria. E eu não vou nem me estender por quê. É um perigo utilizar o jogador. Mesmo que o departamento jurídico garanta, eu não ponho em campo. Ponto. Sobre as entrevistas, boas entrevistas, muita coisa a gente ouviu aí, um conteúdo. Eu acho que só na hora da bola rolar a gente efetivamente vai observar o que o Alberto Valentim construiu nesse período de treinamento. Jogadores novos, jeito de jogar, né? O fato é que a Ponte leva para o Campeonato Brasileiro uma espinha dorsal, um DNA. O time do Alberto Valentim, ele tem um DNA. Você pode ir em casa gostar, você pode não gostar, você pode criticar ou elogiar, mas tem um DNA. E qual é esse DNA? É um futebol muito participativo. Ali não tem preguiça não, todo mundo tem que marcar, sem a bola todo mundo tem que pegar. E com a bola, com parcimônia e precaução, o time ataca. E isso foi um ponto preocupante no Campeonato Paulista, principalmente nos jogos em casa, não é? Então, sem ver o novo time, se é que vai ser novo, né? Porque de repente ele vai repetir e provavelmente vai, a maioria dos jogadores que terminaram como titulares no Campeonato Paulista, vamos ver se ele aproveitou realmente, se o time está mais azeitado, mais organizado, porque o campeonato vai precisar, Batista. Bom, são 18 horas e 27 minutos em Campinas.
Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. A Desktop é patrocinador oficial dos Gigantes Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Ou então acesse desktop.com.br. Visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família. Seja para jogar, trabalhar ou então assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Bom, Tigrão, se o Jean Dias tiver condição, né? A Ponte ainda está esperando uma resposta da CBF. Ele entra no lugar de quem? Ou dar o time, não acompanhamos os treinamentos. A Ponte fez 2 jogos treino, um contra a Portuguesa e outro diante da Inter de Limeira. E aí tinha um outro marcado contra o Água Santa, definiu o Alberto Valentim que não faria, e o jogo treino foi cancelado. O Alberto Valentim não quis o jogo treino para fazer ajustes aí na reta final. Então, quem é que ele tira desse time para colocar o Jean Dias? Diogo Silva, Maguinho, Danley, Simon, Danilo Barcelos e Arthur, Dudu, Luiz Felipe, Serginho, Diego Tavares e Bruno Lopes. Quem é que sai para a entrada do Jean Dias? Diego Tavares. E você acha que o time com o Jean Dias fica melhor do que com o Diego Tavares, que ainda não jogou nenhuma vez, né? Ele estava no Paraná, chegou agora para a Série C, mas analisando um que já atuou pelo time da Ponte e outro pelas suas características e qualidade técnica. Então, o Jean Dias está vivo na nossa retina, jogou muito bem no Campeonato Paulista. O Diego Tavares já é um jogador rodado, experiente, jogou por muitas equipes, mas a gente não tem visto assim mais a miúde como vimos o jogador que estava aqui, né? Que disputou a competição, que mostrou qualidade, que é o Jean Dias. Então, a menos que haja uma grande surpresa. E eu também estou dando aqui nível de palpite, porque os dois são de beirada, né? E o Bruno Lopes é um pouquinho mais centralizado. Mas também tem o Danley aí, correndo por fora. Tem o 25, também, que treinou, estava um pouco acima do peso, segundo o Alberto Valentim, mas teve tempo para tentar recuperar a forma física. Então esse time que você está colocando aí é meramente um esboço. Nós nem sabemos se a peça ofensiva será essa, de Diego Tavares e Bruno Lopes. Mas se for, e o Jean Dias for liberado para jogar, teoricamente ele entraria no lugar do Diego Tavares. E aí, também, dentro do campo teórico, a Ponte ficaria mais forte com o Jean Dias para estrear, que a gente já está vendo mais a miúde, já conhecemos bem de perto o potencial do jogador, pelo menos na teoria. Se ele jogar, o time fica mais forte do que com o Diego Tavares, que pode nos surpreender. E aí o Jean Dias não é liberado,
e o Diego Tavares vai lá e arrebenta com o jogo e é considerado o craque do jogo. A gente torce por isso. Mas você me perguntou de uma maneira objetiva e eu estou respondendo objetivamente. Fica mais forte com o Jean Dias. Outras opções, né? Você falou aí, não sabe se será esse o ataque, Diego Tavares e Bruno Lopes. Mas ele tem como opções aí Renato e Darley. Então, entre Renato, Darley, Diego Tavares e Bruno Lopes, esses dois estiveram na partida contra a Inter de Limeira. Sim. No jogo diante da Portuguesa, foi uma outra dupla de ataque. Bruno Lopes e Vitor Andrade. Então ele trocou né? Ele entrou com o Vitor Andrade, que é outra opção também para o trio de atacantes ou então dupla de atacantes. Por isso que eu estou dizendo, nós não sabemos o esquema tático e nós não sabemos nominalmente quem é que vai começar o jogo. Então é uma opinião muito superficial, né? Nós não temos. Agora, quando chegar aí, o jogo vai ser às 16h15 horas do sábado, o time é esse. Aí você fala com um pouco mais de base. Eu, por exemplo, acho que o Vitor Andrade é uma ótima opção. Ótima opção, mas também é de beirada, lado esquerdo. Ideal seria um centroavante, né, e um de beirada. E 4 no meio, fechando com aquela chegada, hora do Danilo Barcelos e hora do Arthur pelo lado esquerdo, fazendo, por isso que eu falei ontem aqui. Você inicia numa espécie de 4-4-2, né, com variações para que um dos homens de meio vire um atacante, ou que para que o segundo beirada do lado esquerdo vire o terceiro atacante. Então tem bastante variação. Eu acho que está muito ainda indefinido e são muitas dúvidas nominais, ou seja, quem vai ser escalado, e dúvidas de estratégia, ou seja, qual vai ser o esquema tático. Mas Vitor Andrade é boa opção. Eu não mexeria, por exemplo, com o Renato. Pelo menos para começar o jogo, não. Nem com o Darley. A performance deles no Campeonato Paulista foi sofrível. Então, se chegou o Diego Tavares e veio contratado para tentar resolver o problema e está bem fisicamente, também não sabemos, começa com ele. Ah, mas não está 100% na ponta dos cascos. Por que não Bruno Lopes e o Vitor Andrade? Então é muita variação, né, Batista? Ainda é muito cedo, apesar aí de poucas horas estarem nos separando da estreia da Ponte, mas os caras estão trancando as 7 chaves. Claro que o Alberto, a esta altura, já sabe quem vai jogar, mas eles ficam jogando no ventilador aí pra gente ficar aqui conjecturando. E eu acho que tá correto, ele não pode dizer hoje, quarta-feira, qual o time da Ponte que vai ser utilizado para dar munição pro inimigo no jogo, tecnicamente falando, futebolisticamente falando. Aí o treinador do Figueirense já fala, lá, Vitor Andrade, ele cai do lado esquerdo, vem por dentro, faz a diagonal, traz a bola para a perna direita para bater. Então, quando ele partir pro fundo, deixa ele ir pro fundo que não vai acontecer nada. Cerca apenas, dá o fundo para ele, no bom sentido, hein? Agora, não pode permitir que ele faça a diagonal, que ele dribla, é perigoso, traz por dentro e bate. Então, não dá para declinar o time com tanta antecedência assim, para dar munições de antídotos para o técnico adversário. Então, Batista, é bastante incipiente ainda, e é algo muito efêmero, uma coisa bastante superficial, né? Então, não dá para a gente cravar, mas como o negócio nosso aqui é resenhar, palpitar e opinar, eu estou dizendo aí aquilo que eu penso, mas é muito cedo ainda porque não tem a definição. Na cabeça do treinador está definido, ele deve estar esperando só essa questão do Jean Dias, se é que a Ponte já não tem e também está escondendo para dar uma confundida no adversário. Por exemplo, a Ponte já pode até estar com o parecer dentro da gaveta, na tela do computador, melhor dizendo, não pode jogar. Mas ela vai dizer que o cara não vai jogar se ele é o melhor atacante da Ponte, já para passar tudo de bandeja para o adversário? Não, estamos consultando, vamos ver.
Até 15h59, se chegar a liberação, ele joga. Mas eu acho que não vai jogar. Eu acho. Se jogar, muito melhor. Então, esse negócio de não passar para nós aqui e para a própria torcida da Ponte, não é uma estratégia de boicote, nem de má vontade. É porque tem hora realmente que você não pode antecipar muito qual é a sua estratégia, os jogadores que você vai utilizar, porque daí, claro, você vai estar dando milho para bode, né? Você vai estar contribuindo com o adversário, que não é o caso. E você, CH, a sua reflexão aí também sobre o tema, quem é que joga? Aliás, quem é que você tira do time se o Jean Dias tiver condição de jogar? Diego Tavares. E também em cima desse time aqui, né, e essas opções, o que você acha, qual é o time que vai jogar aí diante do Figueirense? Poxa, Batista, é uma pergunta que eu gostaria muito de ter a capacidade de responder. Eu não assisti um treino desse time. Então eu tenho que levar para o meu comentário, já que eu não vi esses novos jogadores e de que maneira eles vão jogar, aquilo que eu conheço de cada um no Campeonato Paulista e aqueles que chegaram que eu conheço da carreira. Eu tenho certeza absoluta que o Alberto Valentim vai levar para campo o time mais coerente possível. Coerente em cima daquilo que ele pensa para o jogo, do esquema tático e da condição física de cada um, né? Chegou aí uma porção de jogadores, cada um com um nível físico diferente. Até você deixar todo mundo uniforme leva um tempo, não é? Tempo que esse Campeonato Brasileiro da Série C não permite. São 19 rodadas na primeira fase, você tem que chegar chegando desde a primeira rodada. Então, se tem problema A, B ou C de contusão, nível físico ou ajuste técnico, o campeonato não espera. A Ponte, apesar de estrear fora de casa, ela tem, pelo investimento que foi feito, pelo time que praticamente foi mantido do Campeonato Paulista, ela tem o dever de fazer uma primeira fase interessante. Mas eu não vou fazer, antes de assistir o time, nenhum juízo de valores. Não vou. Não vou porque eu não vou estar sendo correto com o nosso ouvinte. Eu sempre pautei o meu trabalho pela transparência, pela honestidade, pela sinceridade em respeito aos nossos ouvintes. E enquanto eu não ver o time da Ponte jogar, Batista, eu não tenho como responder a sua pergunta. Eu gostaria que você também participasse aqui sobre o elenco do Figueirense. Camilo foi emprestado para o Botafogo da Paraíba, era a estrela do time. Também saíram alguns jogadores e chegaram outros. Entre aqueles que chegaram, goleiro Igor Gabriel, esse é conhecido, estava na Inter de Limeira. Zagueiro Lucas Dias e o volante Flávio e o atacante Renan. Vê se você conhece algum desses jogadores. Goleiros Antônio, Arthur, Fabrício e Igor Gabriel. Nenhum dos quatro conheço. Não conhece ninguém? Ninguém. Os goleiros não conheço. Nem o Igor Gabriel, que jogou na Inter? Poxa, Batista, não me lembro dele, não. Preciso pesquisar, não me lembro. Lateral direito. Tem dois laterais, Yuri e Léo Maia. Yuri, de repente, é um que eu conheço aí, mas eu não tenho certeza de qual Yuri você está se referindo. Nenhum dos dois conheço. Na esquerda, Leonan e Samuel. Também a mesma resposta. Zagueiros, Líger, Lucas Dias, Matheus Matias e Santiago. O Líger eu conheço, esse é experiente, já passou pelo futebol de São Paulo, esse eu conheço. Lucas Dias, Matheus Matias e Santiago não conheço. Volantes, Breno, Flávio, Johnny Douglas, Micaias e Rafinha Potiguar. Breno e Flávio, não sei do que se trata. O Johnny Douglas conheço, é uma espécie de segundo volante que também joga pelo lado do campo, faz a segunda linha. O Rafinha Potiguar. Rafinha Potiguar, ele também é um híbrido de volante de meia, não é? Esse eu também conheço. Agora os outros dois, aliás, outros três, né? Flávio,
Breno e Micaias, eu não conheço. Meio-campistas, Gabriel Santiago, Gabriel Assaf, João Lucas e Ian. Sinceramente, talvez o João Lucas, Batista. Eu não sei se você tem maiores informações, mas o Santiago, o Assaf e o Ian não conheço. Atacantes, Felipe Augusto, Cauã, Kaique, Marlisson, Nicolas, Reifit, Renan e o Wellington Nem. O Wellington Nem é o mais famoso de todos. Você veja que nesse time, salvo engano da minha parte, o Líger e o Wellington Nem são os mais experientes. Felipe Augusto, não me lembro. Cauã, não sei. Kaique, não conheço. Marlisson, pode ser que seja um jogador que passou pelo interior de São Paulo também, mas não tenho certeza. Nicolas, Reifit e Renan. É um time bastante, pelo menos para mim, bem desconhecido. E você citou um fato que é muito importante. Aliás, o Alberto Valentim disse isso na tela da Band. Não dá para saber como é que o Figueirense estará, porque alguns dos seus principais jogadores vão deixar o clube. Caso do Camilo, né, Batista? Verdade. E você, Tigrão, desses jogadores todos citados, você conhece algum? Provavelmente, né? O time terá essa mescla, porque eu estava vendo aqui, ó, média de idade, 25,8. É a média de idade do Figueirense. Então isso significa que tem uma mescla grande aqui de veteranos e jogadores da base. Ah, Batista, não foge muito não disso que o CH colocou aí, né? Líger, eu lembro dele no Mirassol. O grandão, rebatedor. O Wellington Nem, é o Wellington Nem, né? Isso. Esse cara pintou muito bem no Fluminense, né? Pois rodou pra lá e pra cá, teve no exterior, pintou muito bem. Jogador rápido, driblador, né? Serpenteia ali pelas beiradas e tal. Mas eu acho que ele tá puxando a média de idade aí pra cima. Né? Mas é clarissimamente uma estrada da volta, jogando aí, pode ser o destaque da Série C. Não quero aqui discriminar por idade, nem 33 anos. 33, tá vendo? Nem por divisão. Então é o que temos para o momento. Ele conseguiu, como diria o velho do Rio, ele arrumou serviço no Figueirense, né? Como o Diego Tavares arrumou serviço na Ponte. Também tem mais de 30, tem 31. Então, para mim, assim, tudo indefinido, o Figueirense lá se segurando pelas tabelas, amparado por uma liminar que não julga a mérito, né? Que é provisória para que não seja decretada a sua falência. Vai vendo, hein? Então, perdendo o jogador, trazendo o jogador de baseada, enfim, vamos ter que esperar o jogo. Mas assim, mais conhecidos, que dá pra gente falar alguma coisa, esses dois que eu citei aí, e o restante a gente vai vendo ao longo do campeonato. 18h45 em Campinas, e eu quero falar agora do Sicredi. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, a sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta
e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h50, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, Batista. Meu caro, o Adilson aí falou perfeitamente, concordo plenamente com ele. Reforço é quando eu contrato o cara para reforçar o time, o cara vai jogar. Agora eu compro o cara, contrato o cara, digo que é reforço e o cara fica no banco. Que reforço foi esse que eu fiz? Aí é reforço de Umieira, de Casa Velha. Oxi. Esse é o Edivalmir Massa, mais um. Boa tarde, Batista, amigos da Band, aqui é o Messias de Souza. Queria saber a opinião aí dos comentaristas sobre a decisão da ESPN de afastar os comentaristas que criticaram a CBF. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Esse é um dos temas do dia.
se os comentaristas escolherem esse tema. Todos os dias são 3. Eles vão colocar a opinião, mas tem 3 temas diferentes para escolher. Mais um. Boa tarde, boa noite, senhores. Então, olha nós aqui de novo, ó. É o Wellington do São Fernando, não, São Fernando, do São José dos Pinhais aqui, ó. Do Paraná, do caminhão. Como que estão vocês? Vai começar o campeonato Série C, nega véia. Agora eu vou ficar antenado, hein? Antenado. Hoje eu não quero falar nada, só quero mandar um abraço pra vocês aí. Estamos na estrada aqui e vamos acompanhar o campeonato aí através da Rádio Bandeirantes de Campinas. Um abraço, gente! Valeu, um abraço, muito obrigado, boa viagem, muito obrigado aí pela audiência e tome bastante cuidado aí pelas estradas do Brasil. E aproveito para mandar um grande abraço para todos aqueles que trabalham no transporte. Não só motoristas de caminhão que transportam o progresso do país, que leva alimentos para colocar na mesa dos brasileiros, mas também aquele que no dia a dia das cidades garante o transporte para a população. Estou falando dos taxistas e dos motoristas de aplicativo. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência, por carregar o som da Rádio Bandeirantes aí no seu veículo. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica minha de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. A Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo, um preço justo. A sua obra merece o melhor e com Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a melhor escolha, a escolha certa. Então, meu amigo, minha amiga, você que está construindo ou reformando, não perca tempo. Vai comprar material de construção. Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, CH, Tigrão, boa noite a todos. Batistão, 2 perguntas. Primeiro, onde vai ser transmitido o limbo da Série C, Batistão? Aonde eu vou conseguir acompanhar minha macaquinha, já que primeiro jogo fora, segundo jogo em casa, mas sem torcida, e terceiro jogo fora. Sabe me informar por onde a gente vai conseguir acompanhar? Segunda pergunta, passo todo dia ali em frente o Jardim Olino, CT, e tô vendo uma movimentação de uns tratores ali no CT do Jardim Olino, atrás do campo de treinamento da ponte, mas dentro do CT. Sabe se eles estão fazendo alguma obra diferente ali, vão fazer mais um campo, alguma coisa, ou é só manutenção mesmo? Um abraço a todos, André de Campinas. Abraço, André, muito obrigado pela sua audiência. Eu também estou querendo saber quem é que vai transmitir, né? A CBF até agora não anunciou. A Band está na parada para a TV aberta, mas o contrato ainda não foi assinado. Então, é igual o jogador de futebol, né? Por que que o clube não gosta de anunciar a contratação antes do chamegão? Porque pode dar alguma coisa errada. Então,
A Band participou de todo o processo, mas o contrato ainda não foi assinado. Assim que for assinado, claro, nós vamos divulgar aqui na Rádio Bandeirantes e também lá na tela da Band, no programa Os Donos da Bola e em toda a programação da Band. Mas, por enquanto, não podemos fazer isso. E o campeonato já começa no sábado, né? Então, tá muito em cima, mas como diz aí o CH, é o que temos para o momento. Não podemos anunciar. Assim como também no caso da TV fechada, né? O serviço de streaming. Quem é que vai transmitir? Também não temos a informação, tá bom? Mas muito obrigado aí pela sua participação e assim que tivermos, você ficará sabendo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Olha, é o seguinte, tem mais um tempinho, tá? Para você participar do sorteio. E como é que você vai participar do sorteio de hoje? Para ganhar ou para concorrer a um par de ingressos do Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. É muito simples, basta você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Já batemos 51 mil aí ou ainda não? Tá próximo, né? Tá quase. Lucas Pessoa, o homem por trás do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase batendo 51 mil assinantes. Você vai entrar lá no... Já bateu? Opa, muito obrigado, hein? Que ótima informação. Já batemos 51 mil assinantes. E aí, não paga nada para assinar, é de graça. E você concorre aos brindes e também aos ingressos quando tem jogo aqui em Campinas. Por exemplo, o Guarani estreia no campeonato domingo contra o Maringá. Você vai concorrer a ingressos amanhã na programação aqui da Rádio Bandeirantes. Então é o seguinte, você vai entrar nesse canal de vídeos e lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Lá tem um link. Clique no link e vai aparecer na sua tela, aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, vai aparecer um formulário. Preencha o formulário e aí você já estará concorrendo a um par de ingressos do Wet n Wild e um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Os dois presentes para um só ganhador, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo e depois do intervalo eu já vou fazer o sorteio. 19 horas marcou o quinto sinal da Bandeirantes. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais. Todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para sua satisfação. Oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa Libertadores da América. Logo mais, 9h30 da noite, quem entra em campo é o Palmeiras. Recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque. Quem joga hoje também pela segunda rodada da fase de grupos no Maracanã é o Flamengo diante do Central Córdoba, da Argentina. Hoje ainda às 7 da noite tem Nacional do Uruguai e Bahia, Olímpia do Paraguai e Vélez Sarsfield da Argentina, 9h30 Bolívar e Sporting Cristal, além de LDU e Deportivo Táchira. Ontem pela Libertadores, o Botafogo venceu o Carabobo pelo placar de 2-0. O Peñarol também venceu 2-0 o San Antonio Bulu. River Plate e Barcelona de Guayaquil empataram por 0-0. E a Universidade de Chile, fora de casa, venceu Estudiantes pelo placar de 2-1. Tivemos ainda a vitória do Libertad sobre o Tajeres, 2-0, este jogo válido pelo grupo do São Paulo. Já pela Copa Sul-Americana, também segunda rodada fase de grupos, o Vasco venceu a Acadêmica Porto Cabello em São Januário pelo placar de 1-0. O Godoy Cruz venceu o Esportivo Luquenho 2-0. América de Cali e Corinthians empataram por 1-1. Caracas e Cienciano 2-2. O Grêmio venceu o Atlético Grau do Peru por 2-0 e o Independente venceu o Boston River pelo placar de 2-1. Hoje, pela Sul-Americana, quem entra em campo 9h30 da noite no Mineirão é o Cruzeiro, que recebe o Muxucruna. São os times brasileiros na disputa da Copa Sul-Americana. Hoje é dia de final, Campeonato Paulista da Série A3. Logo mais, às 7 da noite, no estádio Frederico Dalmaso, na cidade de Sertãozinho, tem Sertãozinho e a equipe do Monte Azul. Os dois times que já conquistaram o acesso e jogam hoje, portanto, o primeiro jogo da decisão. O jogo da volta será no próximo sábado, na cidade de Monte Azul Paulista. E vai começar o Campeonato Brasileiro da Série C, pois é, com os times de Campinas em ação. No sábado, a Ponte Preta vai até Florianópolis pegar o Figueirense às 4 da tarde. E no domingo, no mesmo horário, será a vez do Guarani receber o Maringá. Primeira rodada, portanto, do Campeonato Brasileiro da Série C. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 19h05. Atenção para o sorteio. Você que preencheu o formulário vai concorrer agora. Você que preencheu corretamente o formulário vai concorrer agora a um par de ingressos do Wet n Wild e mais um boné da Rádio Bandeirantes. Atenção! Já! Marcos Aparecido Moraes. Parabéns, 19, código de área. E o número 99148 e os 4 números finais que, evidentemente, não vou revelar. Muito obrigado, parabéns. Você terá 3 dias úteis para retirar os presentes.
Então hoje é quarta-feira, amanhã, quinta, sexta e segunda, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até 17h30. Nos 3 dias o mesmo horário, tá? Das 9 a 1 e das 14h30 às 17h30. Não pode mandar nenhum representante. Tem que ser você mesmo para comparecer aqui. Essa é a regra para retirar aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É na saída para Valinhos, tá? Aqui antes daquela plantação de antenas que tem aqui no alto do Jardim São Gabriel. E tem estacionamento no local para sua tranquilidade. Venha para conhecer a recepção da Band, do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. E muito obrigado para todos que participaram. Um só ganha, mas a única maneira que tem de você saber se vai ganhar ou não é participando do sorteio, não é verdade? Então, muito obrigado para todos que participaram entrando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E você ainda que não se inscreveu, se inscreva no canal. É de graça, não paga nada. E você que já está no canal, aproveita, manda aí like para nós. Manda um joinha. Manda aí a sua participação, clicando neste botão onde tem o sinal de positivo. Manda aí joinha pra gente e muito obrigado pela sua participação. Vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 19h08, pauta 1. Ituano anuncia a contratação de 5 finalistas da Série A2 do Campeonato Paulista. O quinteto é composto por destaques de Capivariano e Primavera, que subiram recentemente para a elite do Paulista. O lateral esquerdo, Thiaguinho, e o centroavante Léo Passos vieram do Primavera. Já os volantes Bruno Silva e Thiago Moraes e o artilheiro da Série A2, Vinícius Popó, chegam ao Ituano vindos do Capivariano, time que foi o campeão da Série A2 este ano. Pauta 2. O atacante Enio, do Juventude, se manifestou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo o seu nome. Em nota publicada pelas redes sociais, o jogador negou envolvimento em manipulação para beneficiar apostadores. Além da nota, a postagem de Enio conta com um vídeo em que o atleta reclama de ter sofrido uma falta que o árbitro Paulo Zanovelli não marcou. A partir disso, o atacante questionou e reclamou com a arbitragem, que lhe puniu com um cartão amarelo. Por fim, o jogador afirma estar tomando as devidas ações para comprovar a sua inocência. Muito estranho isso, né? O cara é acusado e ele é que tem que comprovar a sua inocência. Quem acusa tem que ter elementos suficientemente necessários para condenar o sujeito. Porque senão fica fácil, né? Qualquer um acusa e aí o cara é que tem que provar a inocência. Bom, vamos à pauta 3. A ESPN suspendeu a participação de 6 jornalistas após o programa com críticas à CBF. A decisão se deu após a realização de um programa chamado Linha de Passe, que discutiu as denúncias publicadas pela revista Piauí
sobre a gestão de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF. A empresa de comunicação suspendeu os jornalistas Dimas Coped, Jean Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. Começo com você, CH. Qual é o assunto que você vai colocar em tela para, no programa de hoje, colocar a sua opinião, hein, CH? Eu quero falar sobre esse afastamento dos companheiros de trabalho, jornalistas, que a ESPN acabou, né? Eu não entendi muito esse posicionamento. A ESPN sempre foi uma emissora, uma empresa que pautou pelo jornalismo esportivo, e eu assisti o programa Linha de Passe, que foi de maneira incisiva, mais verdadeira, porque a publicação é da revista Piauí, sobre tudo o que acontece na CBF, entre outras coisas. Mas na quinta-feira vai voltar todo mundo, tá? Então foi uma espécie de puxão de orelha. Dizem que antes desse programa, isso não está confirmado, tá? Ninguém confirma. É que a ESPN tinha feito um pedido para dar uma pegada leve na situação. Hoje, no X, antigo Twitter, o Jean Oddi publica, né, tem um vídeo lá explicando o posicionamento dele, né? Ele já conversou com a direção depois da suspensão e ele disse que não muda nada. Então, se não for jornalismo esportivo, é entretenimento. Tem que mudar a linha completa da ESPN. Eu não entendi, eu não tenho que achar certo ou errado. Eu assisti o programa. Tudo que eles abordaram ali foi efetivamente o que foi publicado na revista Piauí. E que todo mundo tem a sua opinião em relação à administração do seu Edinaldo Rodrigues, que é um desastre como presidente. Ele é um político, ele não conhece de futebol, não é? Então eu lamento muito que tenha acontecido isso, mas repito, na quinta-feira, segundo o Jean Oddi, não é? Que eu sigo lá no X, quinta-feira volta todo mundo, Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto que você vai colocar em tela no programa de hoje? Eu ia falar sobre isso daí também, mas para não ficar sendo repetitivo, o CH já defendeu o ponto de vista com muito equilíbrio, o ponto de vista dele a respeito do assunto. Só quero dizer que isso daí está com cheiro de censura encomendada. Interpretem como quiserem. Então eu vou falar dos 5 jogadores contratados por parte do Ituano das 2 equipes que subiram da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista, sendo elas o Capivariano, que foi o campeão, e o Primavera, que foi o vice-campeão. Achei uma atitude acertada do Ituano, e convém lembrar que o Ituano disputou a mesma competição. Então teve um nível de observação muito mais apurado, através dos seus dirigentes e através da sua comissão técnica. Hoje o treinador é o Mazola Júnior. Lembrando que o Capivariano eliminou o Ituano nas semifinais. Se o Ituano passa pelo Capivariano, ele teria subido. Então, se não viu muito que o Mazola estava lá na Indonésia, mas viu em 2 jogos, em Itu e em Capivari, e acompanhou tudo a respeito do Primavera, bem antes das semifinais, bem antes das quartas de final. Então, atitude acertada, gosto dos 5 nomes. O Popó me parece um cara absolutamente pronto e tinha mais gente boa nas 2 equipes que subiram. E eu aproveito, dizendo que acho que o Ituano acertou e o campeonato da Série C vai mostrar isso, ou vai me desmentir, não tem problema nenhum. Até porque o Ituano não contratou o time do Primavera e o time do Capivariano inteiros. Ele leva 5 jogadores num elenco de 30. Vamos ver se serão titulares, qual vai ser o desempenho. Mas pelo que eu vi também acertou. E tinha mais gente boa que está saindo ou já saiu. Como aquele menino que estava vindo para a Ponte e acabou indo lá para o Atlético, né? O Guilherme. Então, meus amigos, para mim acertou. Atitude absolutamente correta, dentro de uma linha de procedimento que a gente sugeriu aqui para as equipes de Campinas, para ir ver esses times.
E aproveito nesse momento, bem no comecinho do programa, teve um ouvinte que fez uma crítica aqui para nós. Pô, para vocês, esse monte de pé de rato é tudo craque. Se referindo exatamente aos comentários que a gente fez de elogios a alguns jogadores do Primavera, não eu especificamente, a nossa equipe, né? E outros companheiros de imprensa, jogadores do Primavera e do Capivariano. Ele disse, se ele jogasse alguma coisa, time grande teria vindo atrás. Caro ouvinte, respeitando profundamente a sua opinião, mas fazendo aqui um contraponto, respeitar não é concordar, eu discordo da sua opinião. Até porque nós estávamos falando de possíveis reforços que poderiam dar certo para disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro. E eu entendi o que você quis dizer de time grande. Pô, se os caras jogassem tudo isso que vocês falam, time grande já teria vindo atrás e não veio ninguém. Infelizmente eu não anotei que eu estava chegando aqui para participar do programa e estava dirigindo, não consegui anotar o nome do ouvinte, então falaria o nome dele aqui com o maior prazer. Mas foi bem no comecinho do programa. Eu entendi o que você quis dizer de time grande. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Flamengo, Cruzeiro. Então, nós estamos falando de jogadores que poderiam encaixar bem numa Série C. E veja onde é que foi a sua análise. Então, para um padrão de Série C, eu considero ótimos reforços. Agora, para disputar a Série A, não, né, companheiro? Então, houve uma distorção de interpretação, e a gente respeita isso, com relação às opiniões que nós emitimos aqui. Mas ele diz, pô, monte de pé de rato para vocês é tudo craque, por que time grande não vem atrás? Porque nós estamos falando que seriam boas indicações para uma Série C, não é nem para B, Série C. E time grande, daqueles aos quais você insinuou, e provavelmente se referiu a eles, eles estão todos na Série A. Então não é para esses times que a gente indicou, só para ficar aqui o meu registro, e um grande abraço para o ouvinte que participou com a gente aí bem no início do programa, até para a gente dar uma conotação aqui de esporte em debate. A gente debate aqui respeitosamente com os companheiros de equipe e também com os nossos queridíssimos ouvintes. Boa, Tigrão, é isso aí, o nome do programa é Esporte em Debate e por isso realmente tem que ter um debate. Olha, sobre o assunto aí abordado pelo CH, até um ouvinte tinha colocado aí, né, se a gente ia opinar a respeito do que aconteceu com o afastamento aí dos companheiros da ESPN. Em nota oficial, a CBF negou o envolvimento na decisão da emissora. A ESPN não se posicionou, mas a CBF se posicionou. Abre aspas, não procede. A CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferência de nenhum tipo na linha editorial dos veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana. Quem assina a nota é o presidente Edinaldo Rodrigues, porque realmente muito se falou, né, que foi uma interferência da CBF no afastamento dos comentaristas. Se não foi, a CBF emitiu essa nota para tirar qualquer dúvida de quem estava dizendo que foi uma interferência. Se não foi interferência da CBF, e eu não posso afirmar isso, publicar uma nota é muito fácil. E também não estou dizendo que houve a interferência, para ficar muito claro aqui. Mas se não houve, eu acho que é mais grave ainda. Mais grave ainda, porque a emissora está pautando e está cerceando com essa atitude punitiva de suspensão, está cerceando o direito de expressão e de opinião da sua equipe. E eu acho isso profundamente lamentável. O dia que a gente tiver isso aqui na nossa emissora, por parte da direção, por parte do diretor de esportes
que é o Batista, ó, acho que você tá batendo muito maneira aí, sabe por quê? Esse negócio aí não vai pegar bem. Eu pego o meu bonezinho e vou vender água de coco lá em São Sebastião. Tá bom, Batista? Mas, veja, cada empresa tem o seu compliance, tem o seu regulamento. Então tem que ver o que é que aconteceu, né? Então, menos grave, porque se houvesse uma interferência da CBF, aí é uma censura que tem que ser combatida. Não é uma coisa aceitável. Agora, a empresa tomando uma decisão, ela tem o compliance. Cada pessoa, cada profissional que vai trabalhar em cada empresa, não é só a de comunicação. Qualquer que seja a empresa, tem que obedecer às normas e às regras estabelecidas. Eu não Senão, entendo. cada um faz aquilo que quiser e aí vira uma confusão inadministrável. Não, mas aí foi específico. Foi uma punição em cima de um fato específico e eu não entendo isso daí como interpretação e aplicação de uma regra de compliance. Não entendo dessa forma. Para mim, tem um outro nome. Censura. Oi, CH. Batista, eu não tenho como duvidar da informação da CBF, tampouco da nota, mas eu conheço as pessoas que foram afastadas. E eles deixaram, principalmente o Jean Oddi, nas entrelinhas o que aconteceu. E neles eu acredito. E na CBF eu não acredito. Mas você acha que se eles se eles tivessem a consciência de que houve censura, pelo caráter deles, que são profissionais da mais alta competência, você acha que eles voltariam a trabalhar? Eles voltarão agora na quinta-feira. Você acha que eles voltariam a trabalhar pelo caráter deles, se eles entendessem na consciência de que houve uma represália por censura? Acho difícil, é muito inteligente a sua colocação, e você está perguntando para uma pessoa que pode responder. Eu conheço o Pedro Ivo, o Birner entrou comigo junto no sistema, no mesmo dia praticamente, no sistema Globo de rádio, ele seguiu para a CBN ou para a Rádio Globo. Conheço o Calçade e conheço o Jean Oddi. Eu duvido que a ESPN consiga calar, entre aspas, esses jornalistas. Agora, eu pergunto para você, você me perguntou, vou devolver a resposta que você quer ouvir com uma pergunta. Então, por que suspendeu? Por isso que eu estou dizendo que existe um compliance. Tem que saber, deveria estar alguém que... Compliance, Bate? Compliance para punir quem deu uma opinião em cima de uma matéria jornalística séria da revista Piauí? Então, quem tem que falar isso é quem está lá dentro. Eles repercutiram a matéria da revista Piauí, do jornalista Alan, e não tenho aqui o sobrenome dele, acho que é Araújo. O Alan, que fez um trabalho brilhante, e disse o seguinte: eu só publiquei... Abreu. Eu só publiquei depois que eu levantei todas as provas materiais. Eu não sou tatu. Tudo que eu falei aqui eu tenho como provar. Agora, os caras vão e debatem em cima de uma matéria séria, de um jornalista sério, que tem provas e que não foi contestado, nem tampouco processado, pelo menos até agora, pela CBF, e nem convidado a apresentar provas. Tá todo mundo quietinho, zíper na boca, na CBF e nas federações. Ninguém falou, não é verdade, você falou que o meu salário subiu para 215 mil reais por mês, de 50 para 215? Prova isso. Tá todo mundo quietinho, ele não recebeu sequer uma notificação extrajudicial de advogado algum dos envolvidos. Agora, os caras vão e debatem em cima de algo que o jornalista publicou com provas materiais, e aí eles são suspensos? Onde é que nós estamos? Olha, não dá tempo. Eu tô olhando no relógio aqui, tô cronometrando direitinho. Mas há algum tempo atrás, e eu vou falar aqui porque foi fato público e notório, e muito comentado e muito divulgado. O Paulo Roberto Martins, num comentário seu, chamou Abel Ferreira de boçal.
Ele foi demitido da rádio que ele trabalhava. E eu não sei se foi por isso ou não que ele ficou doente e acabou falecendo. Já um veterano com mais de 70 anos, mas no auge da carreira, a decepção foi tão grande, eu não posso afirmar que foi por isso. Mas infelizmente, pouco tempo depois, ele teve um infarto e nos deixou. Por quê? Porque ele deu uma opinião, eu acho. Se era uma ofensa ou não era uma ofensa, caberia um processo judicial por parte do ofendido. Mas a emissora tomou uma iniciativa e, infelizmente, o Paulo Roberto, todos nós conhecemos, e que o CH também trabalhou com ele, nos deixou. E olha, já saiu no bid o nome do Caio Christian, aquele lateral esquerdo contratado pelo Guarani. Veio lá do Grêmio Prudente e agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, respondendo na lata de hoje. Corinthians arranca empate com a América em Cali pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Com gol de Mateuzinho na reta final, Timão conquista o primeiro ponto na competição continental. Na sua opinião, CH, por que o Corinthians dificilmente consegue sucesso em competições sul-americanas? Precisa ter qualidade. E o time jogou muito mal no primeiro tempo, escapou de tomar 2-3-0, mas depois melhorou no segundo. Precisa ser uma série de fatores. Eu repito, o que eu acho há muito tempo. O trabalho do Ramon Dias à frente do Corinthians como comandante é muito fraco e aquém, principalmente do time titular que o Corinthians tem. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? Não, o Corinthians arrumou um grande resultado lá, mesmo jogando mal no primeiro tempo. O América de Cali é muito superior ao time argentino que derrotou o Corinthians semana passada. Tá na briga, são 6 jogos. É ir de volta contra os 3. Acho que o Corinthians se classifica. Eu sigo com você, Tigrão. Qual o resultado do jogo de daqui a pouco pela segunda rodada da Copa Libertadores? Palmeiras, Cerro Porteño ou empate? Palmeiras. E para você, CH, qual é o seu palpite? Tá com o palpitômetro ligado ou não? Sim. Palmeiras. Palmeiras. Valeu, CH. Um grande abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E o ouvinte Renato Alves Batista, se possível, pergunte no ar se esse André que mandou a mensagem trabalhou na transportadora Capivari. Trabalhei lá como patrulheiro há muitos anos e o reconheci pela voz. Bom, Renato, eu não tenho, contato, mas possivelmente o André deve estar nos ouvindo neste momento. E aí ele pode, não hoje, porque não dá tempo mais, estamos já no encerramento do programa. Mas para amanhã ele pode mandar uma nova mensagem dizendo se ele é esta pessoa que você está dizendo que é, Então, repetindo, é o André que mandou aqui uma mensagem, o Renato Alves reconheceu a voz e ele está perguntando, ô André, se você trabalhou na transportadora Capivari e ele trabalhou lá como patrulheiro nesta época que você trabalhou, se é que é a pessoa que ele está imaginando que seja, Final de programa, na sequência vem aí, Esporte em Debate em toda a rede. E tem o jogo do Palmeiras já em toda a rede. Valeu, gente, abraço, tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h01. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. O Esporte em Debate hoje mais cedo. Estamos chegando mais cedo hoje porque já, daqui a pouquinho, o que é que tem aqui na Bandeirantes, hein? Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza do prédio não tarda. É isso, já tem Palmeiras e Cerro Porteño aqui na Bandeirantes. Transmissão do Rogério Assis com os comentários do Leandro Quesada, reportagens do Gustavo Soler e todo o time Bandeirantes. O João Paulo Capelanes vai estar aqui com o Bruno Puzóvio, mas antes tem Esporte em Debate. Eu tô no jogo também, boa noite. Você também, É que tu esqueceu. É que é tanta escala, tanto jogo. Isso aí é um desprezo à minha pessoa no anúncio. Eu sei, São dois na transmissão. Então, verdade. Me senti excluído. Fui eu que fiz a escala, hein? Me senti excluído. Ainda, me senti excluído agora. Me senti excluído. Boa noite, o senhor vai bem? Sempre um prazer. O senhor pediu meia hora a mais, não, aqui, é que ó. tá. Eu acho que esse novo horário, essa experiência de hoje, não sei, será que veio para ficar? Não sei, uma possibilidade. Sim. Acho que essa formação aqui é a melhor, já que o João Paulo Capelanes nem tá aqui, não é? Desdenhou, deu de ombros pro Esporte em Debate, é melhor continuar com essa formação aqui. 2 no estúdio, um fora. Quesada lá no estádio, né? É melhor. 7h03. Ele nem se dignou estar presente. Então vamos arrancar João Paulo Capelanes desse programa aqui e vamos ficar só nós três aqui, que eu acho que é a melhor saída, a melhor solução. A constatação é quando não faz falta. Aí é debatível. Aí é um problema sério mesmo. Tudo bem, Lelê? Boa noite. De palestra, garoto de ouro, Estevão. Não, peraí. Aplausos aqui para o duro de você fazer a mesa de vez em quando, é que você nunca sabe onde estão as coisas aqui. EF, aplauso. Então, EF. Tá aqui, ó, agora já, pra ele, ó. É pra você, Simate. Aê, Capri. Quero dizer que é um prazer sempre. Não, mas estar rapidinho, eu tenho três perguntas pra ti. Primeira, a escalação, qual é? A escalação tu já tem, mas tu não pode revelar, senão tu nunca mais fala no poste aí, né? Mas é o seguinte, ó, qual o jogador mais humilde do Palmeiras? Chega e senta no meu lugar, pô. Todos são, mestre. O elenco do Verdão é muito legal, sim. E o mais chato, o mais mascarado? Nenhum é. Nenhum. Você acha que ele muito vai político, falar né, isso, cara? Pretzel? Você acha que ele vai falar isso? O mais chato sou eu. Mas não jogo nada também, viu? Aliás, o Capê já me viu jogar, já jogamos junto na Javari. É verdade. Simate, a Leila é uma boa Como presidente, é que eu corro, Simate? Capri? Excelente. Excelente, mestre. Tem alguma coisa ruim no Palmeiras, Capê? irmão? Nenhuma. O Anderson Barros é bom, cara? Muito. Ele tem WhatsApp? Olha, os caras. O Quessadinha. Acho que é melhor você falar que você tem muito trabalho. É isso, meus amigos. Mas é um prazer estar com vocês. Um beijo a todos. Saudades. E chove muito aqui no Allianz Parque, hein? Opa, olha. Só que não, né? Vou revelar. O Simate chegou e falou: o que estão debatendo aí, Quesada? Eu falei: olha, por enquanto nada. Nesse momento estamos debatendo nada, estamos só jogando conversa. Eu sou ouvinte de vocês e outro dia foi muito engraçado. Eu tava falando de revistas masculinas, né, Quesada? Eu provo que eu sou ouvinte. Eu gosto da Playboy, agora tem uns que gostam de outros tipos aí, né? Sei lá, né? Ô, Simate, vai lá que já começa o jogo. Valeu, Capri. Um beijo pra vocês. Obrigado pela participação. Uma constatação. E cadê o Ulisses? Não, o Canhão hoje, irmão. Você tá não, eu sei, mas do grito aí, o Canhão tá aqui. Eu quero ouvir a bomba também, mas tem o animal também que a gente sabe qual é, né? Não. Tá você proibido. Soltou o porco e tá proibido. Deixa eu falar pra você, ó, não vai. Teve uma reunião, o Capri falou, vamos com calma, não sei o que, entendeu? Depois ele não incentiva o Capelanes, porque o Capelanes ele não tem. Não, mas não sou eu na mesa hoje não. E por sinal, uma constatação, o Capriotti rende melhor na mesa do que no debate, hein? Que burro, dá 0 pra ele.
Olha o Chaves aí, ó. Que absurdo. Pô, eu tô apertando tudo quanto é botão aqui. Eu tô me divertindo aqui. Tá gostando de apertar os botões aí, Gabriel? É bom apertar botão, né? É bom, uma delícia. Bom demais, né? A reunião não serviu de porra. Não, a reunião foi a reunião mais longa da história e acabou, viu? Ela foi desfeita em 5 minutos de programa no ar. Com o Capri na mesa, que é mais... Gente, é o Capriote na mesa de som, tá? Só pra deixar claro, não tenho nada a ver com isso hoje. Tô dando uma aula de mesa aqui pra todo mundo hoje. Põe uma música aí, meu. Vamos ver se amigos, você é o pá mesmo. Vocês, bom trabalho a todos. Tchau, irmão. Valeu, cara. Valeu. Beijo. Oi, bom trabalho música aí, hein? Fala o placar do jogo já. Vai, Simate, pra fechar aqui, vai. 7-0 palestra. Pra exagerar também, né? Precisa dar uma de Chico Lang aqui. Né? Mas outra coisa, viu? A bola vai correr bastante no campo e vai dar Simate, tem que 1-0 já tá bom. Tem que golear e pegá-los no futebol, né? Exato. Viu? Não tem que dar pontapé, a torcida não tem que pegar, sabe? Não tem que brigar com os paraguaios. O Palmeiras tem que botar a bola no chão e golear o Cerro Porteño. Uma resposta à atitude racista. E pra mim vai ser 4-0 Palmeiras hoje. Já dando meu palpite. 4-0, pra 2-0. O Cerro é muito fraco. 2-0. Eu acho que 4-0 no primeiro tempo. Tô brincando, vai ser uns 3-0. Espero, né? Nossa, eu imaginava que tu não diria isso, né? Imagina. Já tem escalação, né? Achei que ele ia revelar pra nós. Você recebe a escalação quanto tempo antes de você dar no sistema de som? Na hora que sai pra imprensa, Capê. Cuidado com as perguntas, sempre tem uma dupla... Mentiroso! Ó, eu quero mandar um beijo aqui pro Sandro Barbosa, grande repórter da TV Bandeirantes, palestrino. Tá na nossa audiência aqui, um beijão pro Sandro Filho dele Barbosa. joga muito, viu? Joga muito o filho joga dele. Mesmo. Joga mesmo. Eu já vi vídeos. É corintiano também ele? Não, palmeirense. É? Joga no Palmeiras. Mas o Sandro não é corintiano? Então, Dizem que é. Fala aí, Puzado. Ó, o Fala aí, Puzado. Abre o microfone. É grupo do Corinthians, fala aí, cara. É importante, claro. Eu só não queria interromper o debate aqui pela Copa Sul-Americana. Não tem debate, o Capriotti tá apertando o botão aqui. Não tem debate nenhum no programa hoje. Só pra falar que o Huracan, o grupo do Corinthians, tá vencendo o Racing 3-0 no placar. Já era esperado, né? Só 40 minutos de jogo. 6 O Racing é o saco de pancada. Só que o Corinthians enfrenta o Racing 2 vezes. Sim. Então, teoricamente, pode fazer 6 pontos também. Sim. O Huracan já tem 6 pontos. E você vê, eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, o maior orgulho do mundo, e a Moca continua sendo representada agora pelo Bruno Puzóvio, né? Então, que é isso? Viva a Moca. E a maior felicidade, viu? Você já ouviu ele imitar o Capriotti? Eu já vi as vinhetas do Capri. Pra fechar sua participação... Mais um abraço, Quessadinha. Rodrigo Hidalgo, outro grande repórter da Band. Cruzei com ele. Cheio de corintiano ouvindo o programa hoje. Eu cruzei com ele na entrada da Band. O Palmeiras só tem corintiano ouvindo, eu não tô entendendo essa parada aí. Bom, mete o coisa linda aí do Puzóvio. Coisa linda do Puzóvio? É. Ah, esse aqui é fácil demais. Vê se ele é parecido. Uma nota, tá uma nota. Coisa linda! Tá repete. Ele tá com algodão, não. Coisa linda! Que negócio constrangedor isso. Não, parece. Nota 3,5. Ô, Simati. Olha o gabarito do Simati, 3,5 pro 3,5. Ô, Simati, eu e o Capelanes, cara, a gente tem saudade da tua produção de concentração, cara. Viu? Eu tenho saudade de vocês teu também, mas empenho, eu não sou cara? irônico, viu, mesmo? Pelo teu empenho, pela tua entrega, Sejamos sabe? justos aqui. Viu? O Simati tinha a mesma vontade de produzir concentração do que eu tenho de comer agora com fome um prato de salada. Não, mas com fome você vai comer um prato de salada com muita... Não, irmão, eu tinha o maior prazer. Você é o maior que tem. Posso sugerir Capri, uma coisa? os caras são ingratos, hein, Capri? Não, você então, é um monstro. O Capri sabe a verdade, não sabe, Capri? Eu sei, mas o senhor nos abandonou. Não, jamais nos abandonarei. Tá bom. Jamais. Então vai lá, bom trabalho, senão você vai ser demitido. Você não vai mais trabalhar aí, ô Simati. O Simati não pode mandar um coisa linda pra gente ampliar o nosso... Por favor, só pra fechar aqui. Mete estica o coisa linda, porque a gente tá pegando um por um, por favor. Então vai. Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Coisa linda! Depois não, o João Paulo Capelanes vai... É no tom que ele anuncia as escalações. Aliás, ficou bom isso do aí. Pretzel. Ficou bom Coisa isso. linda do eu Pretzel. ia fazer hoje, mas a hora que eu cheguei, velho. Brincadeira. Não dá muito conteúdo, viu? Vai ficar superior aos outros. Ficou chato aquele essa coisa linda, não ficou espontâneo. Mas não é espontâneo, que eu não quero fazer. Vai, 3, 2, 1, faz uma coisa linda aí, Rogério vai. Assis aqui no espaço, que daqui a pouco chegará para transmitir o jogo do Palmeiras e Cerro Porteño, na Rádio Bandeirantes com o Canhão e com o time completo, tá bom? Tchau, Simati.
Beijo pra vocês. Ele é demais, velho. Grande figura, cara. Tá vendo? Pra que 2 horas de esporte debate? Se a gente não debate mais, não tem assunto aí, ó. Claro que tem assunto. Cadê o seu assunto? Nacional Você tá e Bahia. circunspecto. Nacional e Bahia 0x0. Nacional e Bahia 0x0. Agora, a gente tá vendo o Huracan ganhar do Racing. O Corinthians ontem, cara, de novo, o Ramon Dias escalou o time reserva. E aí teve que recorrer aos 3 principais jogadores que estavam no banco. Mas óbvio que ia melhorar. Mas por que não começou com os caras? Eu também acho. Aí saiu perdendo, foi lá conseguir um empate. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, ia virar o jogo. Vamos falar a verdade? A prioridade do Corinthians é focar no Campeonato Brasileiro. O Palilo, que é o auxiliar técnico do Ramon, recentemente deixou bem claro aqui que o Corinthians, ele não falou com essas palavras que eu tô falando, mas ele já deu a letra aí que o Corinthians não tem elenco pra jogar 3 competições. E aí não é um problema do Corinthians, é um problema do calendário e de muitos clubes. Eu acho que o único time, eu acho que o único clube no Brasil que tem condições de disputar 3 competições com elenco de nível A é o Flamengo. Não, mas se o Corinthians quiser priorizar uma competição, que eu não sei se é isso mesmo e se é correto, seria a Copa do Brasil para ganhar um título. É mais fácil o título da Copa do Brasil do que do Campeonato Brasileiro. Prioriza as duas, né? Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Você não pode abdicar do Campeonato Brasileiro. São 38 rodadas, você não pode brincar com o Brasileirão. Só que assim, gente, se a gente não chegar num consenso aqui que o Corinthians tem, por mais que não tenha um grande elenco recheado, minimamente jogadores com qualidade para você atuar em 2 competições e uma temporada que vai até o dia 21 de dezembro, fecha o Corinthians e vão fazer outra coisa da vida. Só isso que eu tenho para dizer. A Copa Sul-Americana, na minha avaliação, eu acho que a diretoria, comissão técnica, ambas deveriam ser transparentes com a torcida. Olha, vamos tratar sem prioridade essa competição. Agora, o que quer dizer? Você tem um clássico no sábado, um derby contra o Palmeiras, Arena Barueri. Aí você tem metade do time fora por lesão. E aí os jogadores que estão cansados, eles viajam e aí entram no segundo tempo. Mas já estão em São Paulo, então, voltaram depois do jogo. Jogo na terça-feira. Esse é o meu ponto de vista. Só que assim, se você quer priorizar a competição, ok, priorize. É mais bonito você fazer que nem o Corinthians fez temporada passada. Jogaremos a Sul-Americana com o time reserva, ponto. Até chegar à semifinal. Aí colocou o time titular e tomou um pau do Racing, que foi o campeão vencendo o Cruzeiro na final. Eu só acho que assim, é raro você ver um clube do futebol brasileiro com condições de atuar em 3 competições no mesmo nível. Não dá, não tem. Pra mim, só o Flamengo. Então acho que assim, Corinthians, abre mão da Sul-Americana. Não tô falando que não vale, vale pra caramba, é um título que o Corinthians ainda não tem. Dá dinheiro? Dá. Dá exposição? Dá. Dá vaga direta da Libertadores ano que vem? Dá também. Só que vocês têm que saber o que vocês querem da vida. Se for pra colocar, entre aspas, quase força máxima em todos os jogos, uma hora vocês vão quebrar. Não tem, não dá. Abraça essa ideia, simples, não é feio. Já ficou feio ter caído da pré-Libertadores. É pior ainda se você fizer um campeonato brasileiro ridículo como foi temporada passada. E olha só, eu achei que o Héctor Hernandes... Não dá. Mas ele melhorou. Não tem condição de jogar no Corinthians. Ele melhorou ontem, ele foi um dos melhores do time ontem. Héctor Hernandes ou Pedro Raul? Não, Héctor Hernandes. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Elia Júnior. Tá rolando um vídeo do Elia Júnior, um corte, né? Ô Elia, um beijo pra você, mas é um corte dele falando que o Pedro Raul é melhor que o Haaland. Não, mentira. Ele falou isso. Falou. É inteligência artificial, não é. Aí é chacota. Não, foi no programa aí da última segunda-feira. Não falou. Bom, pode... A não ser que tenham feito uma montagem aí. Agora com inteligência artificial, mas tá rolando esse vídeo aí nas redes sociais do Elia. Não, mas é verdade. Ele tá... O Elia pode até ter sido vítima de uma inteligência artificial, mas tá rolando esse vídeo aí. Ele ali no debate, né, do programa que ele apresenta às segundas-feiras à noite lá no Band Esportes, e aí tem o debate, o Pedro, ele acha que tecnicamente o Pedro Raul é melhor que o Haaland. O Haaland faz gol. Meu Deus, ele falou bate mesmo. De canela, dá de canela e tal, faz gol. Mas que o Pedro Raul é melhor que E tem o mesmo valor de mercado que o Haaland também. Provavelmente. Não, mas peraí. Mas aí tem... Eu coloquei aqui, ó, no Google, Elia Júnior, Pedro Raul melhor que Haaland. Aí tem o primeiro vídeo aqui, Pedro Raul não tem faro de gol, critica Elia Júnior. Aí no vídeo embaixo, Elia Júnior, nesse momento, Pedro Raul é melhor que Haaland. Eu amo Elia, velho. O Haaland chegou a fazer mais de um gol por jogo de média. Ele caiu um pouco passado, agora, mas quando ele chegou no City, ele foi um monstro, né? Ele fazia gol de tudo quanto é dia. Até de canela, como disse o Elia Júnior. Eu até tive um debate recentemente com o Ulisses Costa, um abração pra ele, que ele acha que tecnicamente o Haaland é um jogador fraco. Eu não acho. Não é, não. Eu não acho que ele seja fraco tecnicamente. Ele não faz o que muitos centroavantes fazem. Olha o Elia aqui, ó. Grande artilheiro do Flamengo. Ele jogando do jeito que ele tá.
ele vai ter que aparecer. Ah, não, Pedro é melhor que Haaland. Não, é isso, Capri. Não é o Pedro é melhor que Haaland, não Pedro Raul, velho. Peraí, deixa eu ver. Você tá maluco? Deixa eu ver. Não, Capri. E o Pedro também, na minha opinião, não é melhor. Não, mas tudo bem, mas acho que vale um debate. Pedro de seleção brasileira. A comparação, ela fica mais parelha, né? Vamos colocar assim, né? Pô, Capri, aí você me assusta, irmão. Não, mas peraí. Pedro Raul melhor que Haaland. Não, ele é Pedro melhor que Haaland. Um abraço pro Eli aí, ó. Peraí. Tá vendo você? Fake news. Fake news. Peraí. No seu tempo, Capri, o programa vai até as 9, não estamos com pressa. Bom, a gente vai ter a rodada amanhã, tem o São Paulo, né, contra o Aliança Lima. Por sinal, o perímetro aqui vai fechar às 6h30, né? A CT fecha 3 horas antes. Então você que virar o jogo, venha... O metrô da estação Morumbi ajudou bastante. Opa! Né? Porque antes não era tão fácil chegar. É verdade. Então hoje mas eu não fecharia o perímetro aqui em dia útil, mas eles vão fechar. E depois nós temos o Campeonato Brasileiro. O Neymar deve jogar contra o Fluminense. Olha, finalmente. Vamos Thiago aguardar. Salazar trouxe uma informação aí, agora não também, falando que talvez tenha subido no telhado o retorno do Neymar no final de semana contra o Fluminense. Dando devido crédito aqui. Claro que o Milhose está em cima da informação, mas o Sala trouxe a informação aqui pelo que ele apurou nessa quarta-feira, que há uma possibilidade ainda aqui remota do Neymar atuar neste fim de semana contra o Flu. Tá ficando assim, constrangedor, né? Porque a gente tenta o contato com a galera do Santos aqui, ninguém mais atende, o presidente Marcelo Teixeira se fechou, é ridículo, cara. E aí até eu vi uma postagem no Twitter, Neymar vai a Vila Belmiro domingo, se despede rapidamente dos jogadores. Faz a bola rolar. E na Kings League ele fica 3 horas. Só pra é que eu recebi uma postagem do Vozão Resenha. Aí a manchete é Pedro Raul melhor que Haaland. Não pode ser, cara. Mas o Elia fala Pedro. Então é o Pedro, claro, não é que é o Pedro, mas aí já puxaram pro Pedro Raul. Entendi. Já puxaram pro Pedro Raul. Fake news! Mas aqui... Maldita fake news! O canal Vozão Resenha postou isso, né? Pedro Raul melhor que Haaland. Aí é loucura. Mas é claro que o Elia tá falando do Pedro do Flamengo, que é um baita centroavante. Eu sou muito fã do Pedro. Mas não é melhor que o Haaland? Não é. É tipo o Luiz Roberto falar que o Pedro é melhor que o Lewandowski. Super respeito, o grande Luiz Roberto. Ele falou. Agora, só pra trazer uma informação, é a 8ª temporada seguida que o Lewandowski faz mais de 40 gols. Fez 2 hoje. Não precisa nem falar mais nada. Então, já passou a marca de 40. 2 do Lewandowski e 1 do Yamal, né? Então, Só assim, isso, gente, né? vamos falar grande... E posso levantar uma lebre aqui? Por que levantar uma lebre e não já falamos, um crocodilo, um jacaré? Ou uma anta, Pois é, um porco. Ele fica apertando os botões da mesa. Não, eu tô soltando rojões aqui pro senhor levantar a lebre aí. É só um debate rápido aqui também, que acho que a gente nem vai se aprofundar. A gente que ama a história do futebol, será que alguém na idade do Yamal jogou mais bola tirando o Pelé? Na idade do Yamal, tirando o Pelé, alguém jogou mais? O Messi jogou muito na idade mas na idade dele? Acho que o Messi não era assim, Messi, obviamente, ET. Ele não era titular absoluto como é o Yamal. Exato. Aí sim. Ele não era titular absoluto. Acho que o Messi, na idade do Pelé, acho que o Messi jogou. Mais que eu acho que sim. Eu acho que sim. Mais que o Yamal, acho que sim. Mas o que o Yamal tá jogando é uma piada, hein? Ele tá jogando é brincadeira. Nossa, gente. Ele no 1 contra 1, ele fez um gol de biquinho na velocidade hoje. Tá tudo bem aí, cara? Vamos fazer um baixo assinado pra tirar o Capriotti da mesa. Vocês deixaram na mesa hoje aqui, agora vocês vão aguentar. O Neymar não entra nessa história não, com 17 anos? Neymar? Nesse mais que o Yamal, não. Com 17, não. O Neymar jogou muita bola também com 17. Com 17 ele era campeão da Copa do Brasil, fazendo gol na final contra o Vitória, né? Aquele gol de peito. Mas mais que o Yamal... Respeitando os lugares onde os jogadores jogam, e a gente geralmente tem uma tendência de sempre valorizar a Europa e deixar a gente no segundo plano. Não a gente, né? Mas o mundo do futebol faz isso. Com 17 o moleque tava voando. Ele estreou contra o Mogi Mirim. Estreou contra o Mogi Mirim em 2009, né? Só uma observação, não é uma lembrança. O Soler é engraçado. Você fica mandando mensagem por WhatsApp aqui. Eu quero que você fale o que você mandou aqui no meu WhatsApp, Soler. Bom, o Lulinha jogou mais que o Yamal aos 17, né? De acordo com o Lulinha, ele tinha 700 gols na base. Mas uma coisa é com 17 jogar na base. Outra coisa é 17 jogar Champions e ser decisivo, né? Mas na história, né? 700 gols na base. É um ponto, né? O Lulinha com 17 anos era o novo Pelé, lembra? O Wagner Ribeiro colocou ele na manchete do Marca, né? Exato.
E o Real Madrid queria, era o Peraí, novo, qual que é a sua manchete então, João Paulo Capelanes? Não, minha Sobre manchete é que eu acho que depois do Pelé, aos 17 anos, ninguém jogou mais bola que o Amal. O fantástico mundo de João Paulo Capelano. Mas você discorda disso? Ó, tá de brincadeira. O Ronaldo Fenômeno com 17 não jogava mais bola que o Amal. Nem no Cruzeiro jogava. Ele teve 51 jogos e 45 gols. E o Amal, mas jogando anos. Onde? E o Amal? No Cruzeiro. Ah, tá. Ele foi pra Copa do Mundo. E não jogou na Copa. Tá bom, mas campeão do mundo. Mas é campeão do mundo. Tudo bem, não tô tirando mérito, eu tô falando que não jogou. Hoje o Yamal, ele é campeão da Euro como protagonista. É só isso. Ó, o senhor pediu aqui, eu vou atender. Tá faltando música nesse programa aqui. Essa não abre pista ou pretzel, mas dá uma embalada aí, né? Mais ou menos. O que é isso? É Michael Jackson. Como que é? Não é o que é isso? Michael Jackson na época de criança. Na época de criança ainda. Michael Jackson. Vamos respeitar o Michael. O Michael Jackson foi um cantor razoável. Que isso, irmão? Posso falar uma coisa sem ofender o Capelanes? Claro. Você caiu, Capelanes. Da mesa de som? Não, caiu. Já foi. Desculpa, você obrigado, é bom, Lelê. Não, perto do homem. Obrigado, aí, Lelê. Eu quero fazer uma pergunta pro ouvinte. Muito obrigado, Lelê. Eu queria fazer uma pergunta pro ouvinte aqui, ó. Eu tô com o YouTube aberto aqui. Eu não sei se eu vou ser demitido por causa da sua opinião, mas... Não, muito obrigado. O senhor vai ser promovido depois dessa daí. Eu queria perguntar pro ouvinte do Esporte Debate, o internauta, vocês estão gostando do programa de hoje, com 2 horas de apresentação e Ricardo Capriotti na mesa de som? Por gentileza, mandem aí. Olha, o Ademir, essa você já perdeu. O Ademir Vasco pede pra gente falar dos jornalistas afastados na ESPN, dos 6 jornalistas. Eu só tenho a dizer uma coisa, eu não tenho nada a ver com a linha editorial de cada empresa, né? Eu só acho, eu vi o programa, eu vi 45 minutos do programa. Eu não assisti. É segunda-feira que a gente chegou em casa, o programa terminou 9 da noite, né? Que é isso? Alguém está... Não, é aí, o Capri. Não. É você que fica apertando os botões tá na mesa, aí você, entendeu? Não, Michel Lopes. Alguém está com o fone muito próximo do microfone aí. Não. Esse é o problema. Não é isso não. Lógico que é. Não é. Aqui na mesa de som sou eu hoje. Quem determina aqui sou eu o que está acontecendo aqui. Tem que fazer uma autocrítica aí da mesa, viu? Mas só para terminar, cada um com a sua linha editorial. Eu vi o programa segunda-feira. Vocês não querem falar sobre isso? Então eu quero falar sobre isso. Então é o seguinte. Eu achei que vocês já tivessem falado, inclusive, sobre isso. Eu vi o programa, hoje até eu mandei uma mensagem, eu falei com o Paulo Calçade hoje, certo? Eu gosto muito dele. E eu vi o programa, cara. Segunda, nós terminamos aqui 9 da noite, né? Cheguei em casa e tal, botei ali pra ver que eles iam falar sobre a matéria da revista Piauí. Foi um programa absolutamente normal, viu? Um debate sobre a matéria, sobre as denúncias. Algo que a gente fez aqui também. É o seguinte, eu acho uma pena, né, que aconteça isso. É isso. Só lamentar, Puzov, né? O Bruno Puzov me informa que nós... Sim, só lamentar, infelizmente. A gente vai... Certamente nós vamos ter desdobramentos desse trabalho da revista Piauí. A gente vai ter... Será que vamos? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O Edinaldo falou hoje lá no sorteio da Copa do Brasil, né? Deu uma rápida resposta sobre busca por treinador, né? Está fazendo esforços. Resposta dele, resumindo, estamos nos esforçando. Está esperando entre o Jorge Jesus. Estamos nos esforçando para ver o que a gente contrate o treinador no tempo mais rápido possível. Foi mais ou menos isso que ele falou. Só deu uma resposta. Ele está torcendo para o dia 26 de abril. Só deu uma vai resposta. Chegar logo. O Barcelona vence o Real Madrid na final da Copa do Rei. Uma vez eliminado da Champions e perdendo o título da Copa do Rei, adeus Ancelotti. Não sei se para vir aqui para o Brasil, mas em relação ao Real Madrid, fica fora do Real Madrid. Acho que vai esperar, hein? Será? Tá. Opa. O Ancelotti? Vai esperar o Jesus na virada do mês para multa rescisória cair, porque não vai esperar aquele que ele sempre quis. A lógica diz isso. Será que eu não esperaria. Eu não esperaria. Eu esperaria. Eu acho que o Jesus é o momento do Jesus. Eu acho outra coisa. O Ancelotti tem. Entre Ancelotti e Jesus, você prefere quem?
Ancelotti. Se puder contratar um dos dois, o Ancelotti. Então mais um mêsinho. Mas para tê-lo agora, o Jorge Jesus, agora. São os meus dois prediletos, mas eu sou Ancelotti. Jorge Jesus agora. Não, segura pro Ancelotti. Aí, eu prefiro Ancelotti do Jesus. Claro. Coloca quem então de treinador. técnico? Coloca quem de técnico então? Mas espera pros dois jogos. Dá tempo. Aí coloca o interino, não ganha do Equador e do Paraguai, o senhor será o primeiro. Vocês serão os primeiros a dizer que a gestão foi equivocada. O Ancelotti vai cair no fim do mês aí. Aí ele ganha a Copa do Rei, ultrapassa o Barcelona na reta final. Aí chama Jesus. Tá. Então tá certo. Jesus. Mas tem uma questão também. Será que o Jorge Jesus ele vai abrir mão da disputa do Super Mundial de Clubes? Ele vai esperar, então, sabendo que o Edinaldo tá esperando pelo Ancelotti. Pois é. Vamos lá, né, é capaz de ficar sem os dois também. Olha, não duvido. Pode ser também. Vai dar o Luiz Castro. Entra o Luiz Castro. Exato. Não, aí já dá pra esperar qualquer coisa de negativa vindo da CBF. Ainda mais o péssimo comando do tal do Edinaldo. O Abel Ferreira. Se não der Ancelotti e